Fala galera, estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Brains and Gains. Estamos aqui com um convidado super especial hoje, né? Já vamos apresentar eles para vocês, mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, pra gente é muito importante. Deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário, suas dúvidas, feedback positivo, negativo, o que vocês estão achando. Pra gente é muito legal, né, poder ter essa interatividade com vocês e faz o nosso podcast ficar cada vez mais interessante para vocês. Tá? Lucas, apresenta aí o nosso convidado de hoje. Fala galera, Lucas Saleb na área, e hoje eu tô aqui com a minha equipe, né, que trabalha comigo, o Léo, que é o treinador, e o Dr. Sérgio como médico. Então ele tá com vários atletas comigo, vocês que acompanham já conhecem ele. Fala um pouco aí, doutor, teu trabalho. Bom dia pessoal, Dr. Sérgio Gomes aqui, sou médico formado há 15 anos, já trabalho na área de medicina intensiva há 12 anos e também trabalho com esporte, né, fiz pós-graduação em nutrologia esportiva e nutrologia geral. Cerca de 12 anos aí eu tô nessa área também, né? Com mais ênfase nos últimos 8 anos. E no último ano, né, junto com o Lucas, com o Léo, nós, né, começamos a ter um trabalho mais afinco aí no mundo do fisiculturismo. Já trabalho também com outros atletas de outras modalidades, do judô, da natação e também do jiu-jitsu. Eu achei curioso ali a tua entrada dessa experiência que você tinha na medicina intensiva, que eu não sabia, né? Eu não sabia que você tinha todos esses anos, essa bagagem na medicina intensiva. E como que foi essa virada de chave para começar a trabalhar com atletas e depois nessa parte mais de fisiculturismo? Como que isso surgiu na tua carreira? Então, Léo, na verdade, desde criança eu sempre pratiquei atividade física, né? Eu não sou tão novo, né? Já tô quase 38 anos. Então eu formei ali com 23 para 24 anos, mas desde criança eu fui atleta de taekwondo durante 15 anos, né? Eu fazia parte da seleção mato-grossense de taekwondo, queria, na verdade, ser atleta de taekwondo, porém devido a uma lesão, no final da minha adolescência eu tive que parar de lutar, comecei a fazer musculação e naquela época era o início dos anos 2000 e eu já comecei a acompanhar o fisiculturismo dali, né? Minha maior referência na época era o Jay Cutler. Né, em 2005, 2004, mais ou menos ali, que ele começou a ameaçar realmente o Ronnie Coleman ali, né? E nas outras vezes ele, coitado, ele não ameaçava, né? E aí em 2006, né, quando ele venceu finalmente o Ronnie Coleman ali, que eu comecei a acompanhar. E desde então, né, parte hormonal ali, na adolescência a gente faz alguma coisinha ou outra, né? Na minha época a gente conseguia na farmácia o Imogenin. Era diferente. Quem nunca, né? Mas... E aí desde então. E, cara, assim, falar pra parte médica, né? Quem me conhece sabe que eu nunca quis ser médico. Fiz medicina muito por conta do meu pai, que sempre me incentivou. E, na verdade, era um sonho que ele tinha de ser médico, né? Meu pai não teve a oportunidade de estudar, mas... Deu estudo, né? Pra mim e pra minhas irmãs e... Cara, assim, na época eu era bom de nota no colégio, nunca dei trabalho nessa parte. Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho capacidade intelectual para ser um bom médico. Sim. E eu falo para todo mundo que para quem não queria fazer medicina, eu acabei fazendo 2 áreas que você tem que saber muito de cada parte da medicina. Né? A minha história com a medicina intensiva começou na faculdade. Eu tinha uma tia de consideração que era intensivista na época em Cuiabá. Eu sempre acompanhei elas nos plantões dela. E aquilo ali começou a me fascinar, cara. Eu falei, cara, velho, pô, chega uma pessoa toda ferrada, né? E você consegue salvar, né? E com isso eu fui pegando experiência ali. Eu saí da faculdade já com uma boa mão, em grande parte de manejo de medicina intensiva. Daí eu fui fazer especialização nisso. Morei, né, em São Paulo durante algum tempo. Fiquei 1 ano em São Paulo. Depois eu tive uma experiência de 1 ano em Campo Grande como médico no Exército também, né, que me agregou bastante ali principalmente da parte de emergência mesmo, em selva, né, no Pantanal, que foi onde eu servi. E quando eu voltei, terminei minha especialização e comecei a atuar aqui, né, na cidade de São Paulo, na Beneficência Portuguesa de São Caetano, durante pelo menos uns 4 anos. Com isso eu voltei para Cuiabá, mas já tinha feito também minha especialização em nutrologia. Quando voltei para Cuiabá, que eu abri meu consultório e comecei a atender um pouco, né? Ali nos anos 2018, mais ou menos. E dentro do que era possível, né? Eu fazia consultório, fazia plantão, mas eu comecei a ver que para minha vida, eu não queria ficar só na medicina intensiva, porque eu sempre gostei muito de esporte. Né? Já na época que eu morava em São Paulo, eu comecei a treinar jiu-jitsu, lutei alguns campeonatos aqui também. E, cara, sempre curti, né? A parte de hormônios, eu brinco, né? Que, na verdade, eu entrei na faculdade para aprender a passar anabolizante pros outros. E não aprendi nada. Né? Mas eu, assim, tenho uma visão que muitos médicos hoje formam
e já vão direto para essa parte, né, da medicina, vamos falar da medicina integrativa, que mexe com a parte de emagrecimento, mexe com a parte de hormonoterapia, mas não tem uma base sólida na parte da medicina, vamos falar assim, tradicional, né, que é tratar a patologia, que é o que a gente aprende na faculdade em si. Né? Hoje nós vemos, né, eu como médico nessa parte de hormonoterapia, de emagrecimento, a gente faz muita prevenção, só que na faculdade nós aprendemos a patologia, né? O que eu falo que diferencia um pouco a medicina das outras profissões é que na faculdade a gente aprende fisiopatologia, né? Que é o que aquilo ali vai repercutir no corpo, né? As outras disciplinas, elas têm a fisiologia, tem a bioquímica, tem a biologia molecular e celular. Hoje é um pouquinho diferente por causa do método de ensino. Mas o que eu vejo é que eu aprendi bem a tratar quando está muito grave. Tratar do doente. Para eu poder entender. Bom, se eu tenho um atleta de fisiculturismo, por exemplo, eu enxergo o exame que ele me passa com outros olhos. Eu gostei muito dessa tua introdução, porque foi engraçado, né? A gente nunca espera alguém falar, pelo menos no curso de medicina, não era o meu sonho. Só que o cara que sonha com a medicina, ou que hoje entra numa faculdade de medicina, ele já entra pensando na medicina integrativa, ele já entra pensando no quê? Na parte mais branda em relação a doenças, né? Ele trabalha, entre aspas, em menor pressão. Você que justamente não queria, né, não sonhava com isso, trabalhou tanto tempo na parte mais difícil, que eu chamo, desculpa se eu não souber o termo, eu chamo de medicina real, medicina tradicional. Que é aquela parte de que ele falou mesmo, que é que trata patologia. Que é a que trata. E aí depois que você começou a ir... Porque hoje eu posso estar errado, mas eu vejo muitos médicos recém-formados que eles já querem ir, como você falou, direto para a parte que não tem a doença. Bem-estar, longevidade. Que é a parte do bem-estar, que é a parte... eu não quero ser preconceituoso, mas é a parte que não vê o lado ruim, que não vê a doença, que não... Ele faz a prevenção, mas ele não faz o ataque, aquele ataque para cura, vamos chamar assim. Então você teve todos esses anos de experiência, como você falou, na pior parte, vamos chamar assim, né? Que é um conceito que eu sempre falo, né, Léo? Assim, eu acho que a gente tem que conhecer muito bem o inimigo antes de você entrar numa batalha. Né? Então, assim, hoje, né, a questão de prescrição hormonal, né, se nós formos analisar pelos conceitos do próprio CFM, nós aqui que tratamos, né, atletas, né, pacientes de fisiculturismo, o médico ele é proibido de fazer prescrição de testosterona, por exemplo, com fins estéticos. Né? E isso é uma coisa que sempre me causou um certo desconforto, que eu falo, cara, eu tenho atleta de judô que, o cara, ele tem um risco de lesão muito grande, né? Eu tenho um atleta de judô da seleção brasileira que o cara pesa 140 quilos, ele treina todos os dias e ele está exposto a ter várias lesões e nem por isso se cria um preconceito em relação a ele, nem por isso eu deixo de atender ele. Então, o que eu tenho de conceito hoje para a questão de atendimento desse público cara, se eu não atender e se eu não orientar, às vezes o cara ele vai fazer alguma coisa que vai impactar realmente na saúde dele. Né? E por isso que eu falei, eu vou parar. Claro, né, ninguém quer dar plantão a vida inteira, né, e eu não queria, por isso também eu comecei a fomentar muito mais ali. Antes da pandemia, eu já tinha parado de dar plantão, isso era uma das coisas que eu tinha na minha cabeça. Eu falava, cara, até os 35 anos de idade eu vou parar de dar plantão. Realizei isso até bem antes. E na pandemia eu tive que voltar da plantão, né? Porque tive que fechar o consultório, fechei a clínica, voltei, né? Vesti meu casaquinho de intensivista e voltei para UTI, né? Porque realmente foi preciso, lá na minha região, lá em Mato Grosso, né? Não se tem tantos intensivistas e precisava, sabe? Na minha cidade mesmo, em Sorriso, a pandemia afetou pouco, né? Porque o pessoal acabou não fechando, comércio e tal, né? Teve isso lá, acho que na cidade de vocês todos fechou tudo, né? Lá não fechou. Lá teve acabou. Uma restrição menor. Teve uma restrição menor. O impacto foi menor para vocês? O impacto econômico ele foi bem menor para nós lá. Mas assim, eu sempre, né? Eu falei, medicina intensiva me ensinou muito, né? Hoje tem mais de, sei lá, eu parei de dar plantão em 2021, então... Tem quase 4 anos, né? Faz 4 anos que eu parei de dar plantão. E, consequentemente, comecei a fomentar mais a minha área. Que hoje eu atuo na área de emagrecimento e terapia hormonal. Eu queria saber, hoje... Peraí, só por curiosidade, Sérgio. Tem algum caso marcante ou diferente, assim, que você pegou nessa área intensiva? Na área intensiva. Cara, assim, que você lembra, assim, nossa, esse caso foi difícil ou foi muito diferente? Assim,
que eu me lembre, vamos falar assim, de caso clínico mesmo, o que mais me marcou, isso é uma coisa que eu até me emociono às vezes de contar, é que assim, faltava uma semana para eu ir embora de São Paulo. E eu tinha o pai de um grande amigo meu que ele tinha uma patologia, que ele tinha uma leucemia linfocítica crônica. É um tipo de câncer no sangue, né? Para facilitar o entendimento. E ele era aquele tipo do paciente que, pô, às vezes ele morava do lado do hospital que eu trabalhava, só que o pai dele já era paciente de um hospital mais longe e tal, aí o menino sempre levava o pai dele nesse hospital quando ele passava mal. Eu falava, cara, o dia que esse cara me ligar, é porque o negócio tá feio. Faltando uma semana, acho que foi no meu último plantão aqui, lá em São Paulo, né, lá em São Caetano, e o cara me ligou. Aí, pô, atendi o pai do cara, já entubei o pai do cara lá no pronto atendimento mesmo, que eu desci da UTI para atender. E levei pra tomografia, e na hora que eu olhei a tomografia, ele do meu lado, eu não consegui disfarçar. Falei, né? Eu acho que assim, eu conduzi o caso, mas eu pedi pra minha chefe tomar conta do pai dele, porque eu não conseguia. Tipo... Até abalou bastante. Foi. Aí... Isso chegou a mudar a tua visão para querer ir para a parte mais para a parte integrativa? Não, isso não me abalou, mas assim, acho que foi só 2 vezes na medicina que eu recuei um pouco por questão emocional. Quando foi, né, esse pai desse amigo meu, que era um tio para mim, né, e para mim foi o caso mais emblemático, a minha avó, né, que acabou também sendo um pouquinho demais, né? Isso porque por um peso emocional muito grande, sim, né? Porque eu sempre trabalhei como um robô na UTI, né? Eu sempre tentei separar, mas eu acho que... Nesses momentos é difícil. Mas de caso, assim, né? Hoje, olhando para a parte do esporte, né? Eu já atendi, né? Acho que até uma expertise na época, né? De saber o que era, né? Intoxicação por mercúrio, né? Por uso de anabolizante underground. Por isso eu falo muito de metais pesados nos undergrounds, Por isso que hoje, assim, eu falo, né, para os meus pacientes, que eu tenho paciente que faz uso, né, de hormonoterapia e que quer, vamos falar assim, eu queria tomar, né, tal coisa. Eu falo, cara, tem na farmácia, mas se você quiser... E às vezes hormônios que não tem na pressão de farmácia, ele recorre para o underground. Principalmente no nível competitivo de fisiculturismo, né? Que na farmácia não tem basicamente... Não tem, basicamente... Manipulações de farmácia, orais. Mas assim, eu falo que o atleta em si, o atleta mesmo, o cara que ele quer se preparar, que ele tá com um coach muito bom, tá com um treinador muito bom, ele não vai procurar o underground, né? Ele vai procurar laboratório, que eu falo assim, pô, tem laboratório que só não vende no Brasil porque a gente sabe como que é a questão tributária, né? E assim, o maior problema é o paciente. O paciente que ele quer ter o shape, mas que ele não quer investir nele mesmo. O Boaz fala isso sempre, né, Boaz? Da economia... Burra. E é o que eu falo. Isso daí eu tenho uma quebra de objeção muito grande no consultório. Eu falo, cara, tem carro? Eu tenho. Pô, tu tá passando, tem 10 postos na cidade. Um tá cobrando R$1 o litro, os outros 9 estão cobrando 6. Você vai colocar de 1 litro? Não vou colocar porque é adulterada. Mas será que você então, assim, cara, pô, tu vai colocar isso no teu corpo? E essa questão, fiquei bem curioso, né? Não precisa, né? A nossa ideia não é entrar em nenhum dado técnico aqui, né? Muito verticalizado. Mas esse paciente com essa intoxicação de mercúrio, quais são as repercussões que ele teve para limpar isso? Demorou um tempo, porque o paciente ele entrou na UTI com um quadro de insuficiência renal. Aguda. Né? Ele teve uma lesão que se chama necrose tubular aguda, né? Que é quando ocorre uma necrose ali no finalzinho do rim, vamos colocar assim, que faz a filtragem. O cara começou a ter pressão alta, inchaço no corpo todo, começou a ter falta de ar, levaram para o hospital e assim, a gente iniciou o tratamento com uma insuficiência renal. O cara foi para diálise e tudo, até a gente pensar... Isso que eu queria saber. Você falou da expertise. Que horas que ele tinha um shape? Ele era bombadão? Era atletão? Era. Aí você já aí, sacou assim, que tinha alguma coisa? Na hora, né, assim, na verdade, assim, como eu era plantonista, né, então assim, ele já tinha chego, acho que uns 3 dias antes de eu dar o meu próximo plantão. Entendi. Então aí, pessoal, né... Ninguém pensa, né? Pô, o cara tomou bomba e pô, né? E... Cozinhada na panela de pressão da avó dele. Aí, só para esclarecer pro pessoal, por que o underground causa essa contaminação de mercúrio? Cara, assim, geralmente o pessoal pode, né, fazer... Tem undergrounds que os caras, eles fazem realmente no banheiro de casa. Banheiro. Eu acredito que seja assim, por conta da matéria-prima não ser de qualidade e a maioria dos undergrounds não filtram.
Ah, sim. O filtro é manual, né? É manual. Eles usam ali o bactéria... Explica o filtro manual. O que é o filtro manual? O filtro manual, galera, é um círculozinho assim que você coloca entre a seringa e a agulha para injetar o líquido dentro do bujão. Só que ele vai caindo de café. É, tipo um coador de café para bomba. E vai caindo de conta-gota e as impurezas vão ficando no filtro, né? Só que assim, o pessoal se preocupa muito em contaminação de bactérias. Né? O bactericida ali, o álcool benzīlico, ele já vai matar 99% das bactérias. Então, quando não filtra, infecção é difícil de dar. Mas a contaminação por mercúrio... Por metais pesados em geral. Pesados, você não consegue evitar. Então, essa é uma grande diferença dos produtos underground do farmacêutico. Sim. E aí você já identificou... Daí assim, conversando, né? O paciente não estava entubado, não era um paciente grave, mas poderia vir a evoluir, né? Com uma gravidade maior. E conversando com ele, né? Pegando toda a história ali e tal, né? Aí, pô, doutor, né? Falei, não, cara, eu trabalho com isso, na época eu já trabalhava. E daí eu falei, cara, qual que era a marca? Perguntei e tal. E realmente era uma marca que eu nunca nem tinha visto na vida. Eu falei, cara, isso aqui possivelmente... o diagnóstico ele foi terapêutico, na verdade. Não foi feito, né? Dosei, tinha um mercúrio mais alto, né? Daí colocamos no laboratório e fizemos uma relação. Aí depois que descobre é mais tranquilo. Mas até você parar, pensar e falar, pô, pode ser isso, esse parafuso aqui que eu tenho que apertar, cara, podia ter dado um problema muito grande. Alguma correlação, pelo menos nesses plantões, com essa parte hormonal? Esse foi o pior caso. Já atendi também, mas aí foi, cara, essa parte da medicina integrativa, né? Um paciente que ele tinha um histórico de leucemia, paciente novo, até acho que tinha não me recordo bem, mas devia ter em torno de 30 anos de idade na época, tinha minha idade. E, cara, tomando estanozolol, oxandrolona e evoluiu com uma insuficiência renal, né? De praxe, né? O cara tinha já tratado, quimioterapia, tudo. Então, assim, faltou acho que um pouquinho de conhecimento e prescrito por médico, sabe? Tipo, então, e assim, ele veio pra você, daí... Eu notei já direto. Notei direto. Mas esses dois foram os casos, assim, que eu me lembro, porque foram coisas que aconteceram e já tem quase 10 anos, né? E aí, então, hoje queria entender, eu já entendi bem a cronologia ali da tua carreira. Hoje, o teu foco total, hoje, o teu trabalho base é o trabalho em consultório, sim, tratando a parte de emagrecimento, fazendo essa parte que podemos chamar de reposições ou otimizações, né, de atletas e entusiastas. Isso. O mais forte hoje é o trabalho masculino, feminino, como é que tá hoje isso aí? Cara, de praxe em toda especialidade médica é mulher. É mesmo? Até as mulheres, elas procuram mais... Por se cuidar mais, Por se cuidar mais. Embora, assim, eu acho que eu considero no meu consultório meio a meio, mas eu acho que um pouquinho mais mulher. Né? A mulher, ela tem um hábito maior de ir no médico, né? E bacana que eu já mandei vários casos pro Léo, atleta com a cabeça ruim. O cara tava... A mãe me ligou, que tava se estressando muito. Aí eu falei, o Sérgio conseguiu fazer a medicação. A gente tava treinando anteontem, aí o cara com hipertrofia cardíaca, normal de criança anabolizante. Então, assim, Sérgio, essa parte da contenção, como é que tu tem tanto conhecimento? Fala um pouquinho pra gente, tantas áreas. Então, né, assim, como eu falei, eu entrei na faculdade pra aprender a passar anabolizante pros outros. Não aprendi, aí eu acabei estudando bem a fundo tudo o que o anabólico ele pode, não é testosterona, vamos falar assim, né? A testosterona pode beneficiar, claro, mas também conhecer o inimigo, que ela pode ser maléfica pro nosso corpo. E a primeira coisa, naquela época que eu comecei a acompanhar o fisiculturismo, o pessoal falava, nossa, hepatite, tem câncer de fígado. E, cara, eu comecei a estudar, eu falei, cara, pra dar problema, o cara tem que fazer muita coisa errada, pra não falar outra palavra. Né? Então, assim, pelo menos até hoje, eu nunca peguei casos de hepatite medicamentosa por anabolizante em atleta, por exemplo. Né? Já peguei alterações, né, de TGO-TGP, que são as enzimas hepáticas, em paciente de uso recreativo, por quê? Bebeu, ingeriu álcool, entendeu? Em grande quantidade. Não até em pequenas quantidades eu nunca vi, né? Mas em grandes quantidades sim. Quais são as alterações mais frequentes que eu vejo hoje é cardiológica. Né? E como eu tenho uma base na medicina intensiva, e a gente tem que aprender bastante parte de cardiologia na medicina intensiva,
eu consigo conduzir vários casos. Claro que quando foge um pouco, eu sempre falo, cara, nenhum médico sabe 100% tudo. E para isso existem especialidades. Então, eu sempre encaminho, né, até pro meu próprio cardiologista que eu tenho, né, que é lá de Curitiba, né, o Alexandre. E, cara, sempre assim, a orientação que eu sempre dou pro paciente normal mesmo, entre aspas, né, é que tem que pesar, né? Exemplo, o próprio paciente que o Lucas falou, eu falei, cara, se você acha que, né, tinha uma alteração realmente ali, para você ver quão é importante, às vezes, uma avaliação um pouco mais a fundo. Ele fez o ecocardiograma convencional, tava ok, não tinha nenhuma alteração. Mas eu pedi para ele um strain, que é um ecocardiograma mais avançado. E foi visto uma pequena discinesia, né? Que é quando a parede ali, né, fica um pouquinho mais bagunçada, né? No meio do coração. Né? E daquilo ali, passou com um cardiologista lá da minha cidade. Aí o cardiologista, suspende, não sei o quê. Aí eu conversei com o cara, eu falei, cara, isso é uma alteração por conta do uso dos hormônios. Mas possivelmente, levando assim, o Estilo de vida. O estilo de vida, né? Ali, a parte que você veio pra mim, você tava obeso, não praticava atividade física, tinha uma resistência à insulina ferrada, tinha lipidograma todo alterado. Ele veio com histórico prévio, tudo. Você não tinha ecocardiograma avançado, tinha um ecocardiograma normal, que tava normal. Será que isso aí já não tava? É o que eu sempre digo, doutor. Entendeu? Precisa do acompanhamento de vocês para ter uma foto no tempo, não é? É o que eu falo, até a própria, né, um exame besta que a gente vê, glicose. Glicose é uma foto, hemoglobina glicada é um vídeo. Entendi. Entendeu? Então, assim, às vezes o paciente ele vem alterado, o cara fala, cara, ó, é esperado. Né? Hoje mesmo eu atendi um paciente de manhã que o cara me mandou, tinha uma alteração de TGO 200, TGO de 80, TGP de 200, e ele preocupado, falei, cara, isso aqui pra você é esperado, entendeu? Não que, nossa, eu tenho que falar que tá normal, né? Porque senão os outros médicos vão me matar. Mas assim, existem alterações que a gente tem que esperar. Um HDL mais baixo é esperado para quem usa esteroide anabolizante. Um LDL um pouco mais tocado é esperado também. Uma hemoconcentração, né, hematócrito um pouquinho mais alto. Por isso que é importante, não só eu, mas como vários outros médicos, estudar isso para que nós consigamos estabelecer protocolos. E ter uma visão, como você falou, uma visão acolhedora. Sim. Porque se eu procuro você hoje para me ajudar e você me fecha essa porta, você gera um estigma naquele cara e ele não procura mais ajuda. Nós que começamos anos atrás, né, Boaz? A gente tinha até um certo... A gente tinha um medo e receio. De procurar médico pra levar bronca. Porque a gente levava bronca. E isso eu concordo um caso de uma passagem emblemática minha na faculdade. Eu tava no 6º semestre, aí, pô, olhei na grade endocrinologia. Eu falei, agora. Agora primeira aula de ambulatório. Vou aprender. Levantei minha mão, falei, mas Durateston, tudo, tal. A professora falou, olha, isso aí a gente não faz. Cara, mas me deu um esculacho. Eu falei, não, tá bom, né? Vou fazer o quê, né? E isso me colocou assim, eu falei, cara, mas por quê, né? E o que eu aprendi nisso? Quando você coloca algo à margem, né? Você cria aquilo ali, você marginaliza, não de falar que é errado, mas assim, você exclui aquilo ali, você faz com que outras pessoas coloquem autoridade. Por isso que há muitos anos atrás tinha muita gente que morria por conta do uso de anabolizante. Porque os caras faziam muito mais loucuras do que faz hoje. Na insulina, por exemplo, pô, eu já tive, né, conhecido meu, não era paciente que eu acompanhava, que faleceu quando eu morava em São Paulo. Né? Porque o cara, às vezes, pô, poderia ter procurado um auxílio, mas foi fazer da cabeça, ou foi fazer da cabeça de alguém fez e deu certo. Tem gente que acha que insulina é igual qualquer outro hormônio, que você vai colocando dosagem e não se importa com a comida. Não se importando. Então, assim, isso me colocou, assim, na minha cabeça de falar, pô, tem que me preparar. E eu acho que até inconscientemente eu trabalhei muito na medicina intensiva para isso. Porque hoje eu consigo falar com o paciente, cara, ó, vai até tal lugar, que a gente consegue te segurar. A gente consegue ir até ali. Isso. Então, acho que quando eu paro e sento com o paciente, principalmente com o atleta, né, falo, ó, cara, teu exame tá alterado por causa disso, disso, disso e daquilo. A gente pode fazer isso, mas eu acho que você não deva fazer isso. Hoje, o atleta e o entusiasta... Pessoal, o entusiasta é aquele cara que ele quer o shape do atleta, mas ele não quer pagar o preço da rotina do atleta, né? Ele quer o shape. E nem os colaterais. E aí, eu tenho uma visão, nós temos uma visão que o entusiasta, ele é o mais difícil de trabalhar. Ele quer o shape do atleta, ele não quer competir,
Mas ele quer ter o shape do atleta, levando o estilo de vida que não é o do atleta. Do atleta. Totalmente, o estilo de vida é muito mais maléfico, muito mais deletério, né? Uhum. E você percebe que eles também são mais teimosos em relação a aceitar tratamentos? Como é que você vê a diferença do atleta e do É entusiasta? porque assim, o atleta, igual eu falo, é uma profissão. O cara escolheu aquilo, ele sabe que toda profissão tem um risco. Por exemplo, eu na época que eu fazia medicina intensiva, na época do Covid, eu estava com risco de pegar Covid. Peguei. Mas nem por isso eu chorei. Né? Falei, pô, peguei Covid. Assumi o risco, fui lá, atendi, peguei Covid 3 vezes e pronto. O atleta, ele sabe que ele tem o risco de ter alterações e para isso que nós estamos aqui para poder fazer essa contenção. Aí o problema do entusiasta é que o cara, ele... Primeiro, é o que eu falo, shape de atleta, shape de palco é shape de palco. Né, o cara que passou por uma finalização, processo de desidratação, né, zero carbo às vezes ali. Anos de trampo. Não, e aquele shape específico é um shape de minutos. É pra foto, eu falo, é pra foto. Passou um pouquinho de tempo, o shape já muda. E assim, e a grande maioria das pessoas, elas não entendem isso. E às vezes mulheres, cara. Tipo assim, tem mulher que eu garanto pra vocês, que já chegou, não, quero ficar igual a Fran. Né? A Fran do palco do Mr. Olímpia, ela quer ficar daquele jeito todos os dias. Aí eu já mostro, entro no Instagram e falo, ó... Na festa, né? na rave. Entendeu? Então, assim, eu já... O entusiasta, ele é mais complicado, porque é um cara que, primeiro... Primeira frase que eu falo, não é porque você tá passando aqui que não vai acontecer nada. Entendeu? Que você blindou ele, né? Blindou, porque o cara, ele vai no médico, né? Muitas das vezes vem, tava usando tal, fiquei meio com medo, e agora eu quero que você me orienta, tal. Fala, tudo bem, posso te orientar, mas assim, já entenda que passou dos 100 miligramas por semana, não é mais TRT, tá? Não existe esse conceito de, uma ampola de Deposteron por semana é TRT. Não, não é. É TRT Plus. É TRT Plus, né? É o maisinho. Entendeu? Então, assim, o entusiasta, ele é mais complicado, porque é aquela pessoa que, começou a ter espinho, o cara vai te mandar mensagem, começou a ter cabelo, o cara vai te mandar mensagem. Quando eu atendo atleta, eu nem pergunto disso aí, porque isso é o preço, é o mínimo. Não, e o caso que você comentou, é muito comum o cara não ter o exame prévio. Não tem. Não tem. Aí se não tem um exame antes de começar, você não sabe se você já não tinha aquela condição antes. E eu falo por mim. E sempre coloca uma culpa no hormônio. Né? E eu dou o meu exemplo. Né? Desde que eu sou adolescente, eu passo no cardiologista, eu já tinha uma hipertrofia ventricular esquerda, que eu sempre acompanho, né? Fiz alguns estímulos, né, ao longo do tempo. No último ano eu falei, cara, tô começando a ter muita falta de ar. Aí eu fui pro Alexandre e vi que realmente estava alterado. Comecei a tomar remédio. Hoje eu faço reposição mesmo, só até 100 miligramas, quando eu lembro, né? Quando eu lembro, né? E assim, cara, é o que eu falo, né? Você pode, né, fazer a utilização, mas desde que seja indicado no teu caso e você não tem nenhuma contraindicação. É isso que eu falo pro público, né, que é entusiasta. E é muito bom poder trabalhar com o Sérgio e com o Léo também, que me perguntam de treino, eu falo, não sei, não me fala de treino comigo. E área médica, exame, eu mando pro doutor, entendeu? E se ele falar, hoje mesmo esse paciente do TGO era dele, e o que ele falar, tá falado, eu não me meto. Então, eu confio no médico. Assim como tem muitos médicos que atrapalham demais, né? Então, o HDL alterado, o cara, não, para que vai morrer. Esse é um outro ponto, que assim, eu gosto de trabalhar com o Lucas, porque, cara, primeiro, eu converso com o paciente, eu já falo assim, isso aqui é da parte médica, isso aqui é a parte de preparação, isso aqui é o que você vai... Assim, eu não vou atrapalhar a preparação do Lucas, mas vou conversar com ele, porque eu tenho que respeitar que é um atleta. Entendeu? Eu falo, se você fosse um paciente normal, nem ia falar com o Lucas. Né? Mas assim, se é um atleta, eu não posso passar, por exemplo, tá com o estradiol lá muito alto. Eu vou falar com o Lucas, acho que dá pra entrar com letrozol, com anastrozol. Mas o que você pensa? Dá pra aumentar a dose? Porque pensando, né, mais na questão de melhorar a parte física. Qual que é o objetivo? Então eu já deixo, tipo assim, tá em preparação, o coach vai fazer essa parte de, tipo assim, refinamento medicamentoso e hormonal. Eu vou orientar de, tipo assim, eu acho que não é legal entrar com outro estímulo hormonal, porque, os exames estão um pouquinho alterados, mas dá pra aumentar o que ele já tá usando. Mas essa é a grande diferença que o Lucas falou do colega da medicina, que ele atrapalha. Por quê? Porque ele não vê contexto.
ele vê referência de laboratório. Então ele olha o referencial, tá alterado, ele chega e fala, vamos barrar. O médico que tem a experiência, ele fala, neste contexto, por este período até esta data de campeonato, isso você não tá correndo risco. a gente consegue manter. Sim. Isso que é legal do atleta. O atleta tem agenda, o atleta tem calendário, né? Quando o cara não tem, que é o entusiasta, qual o problema? O entusiasta, ele quer o shape o ano inteiro. Então você não tem momentos de up e down. O pior, Léo, é quando você pega ainda os caras que falam, vou viajar. Aí você fala, beleza, você vai viajar, vai fazer os negócios, vai chegar, vai beber, vai enfiar... Dá pra desidratar. Vai enfiar o pé na jaca, vai usar lá, tem que usar, e vai voltar, e depois no outro ano vai querer fazer de novo. Finaliza pra viagem, pra chegar lá, come ao inclusive de água. Ao inclusive de bebida, Então, de comida. assim, primeira coisa que eu sempre faço no consultório, eu pego o paciente desse jeito, eu já desencorajo a usar hormônio. Né? Porque o pessoal acha que o hormônio vai corrigir treino fofo e dieta ruim. Né? Então, assim, eu falo, cara, tá treinando? Aí eu já... Ó, tem o Léo aí, cara. Pô, tá fazendo a dieta massa? Tem o Lucas. Né? Aí você, eu falo, se você precisar, eu entro. Mas o legal é a ideia da equipe é muito legal porque deixa você tranquilo. Que nem o Lucas falou. Léo, você quer analisar minha foto semana a semana? Não, porque o treino é crônico. Eu gosto de analisar a cada 8 semanas, porque eu vejo diferença. Porém, vocês como coach na parte de nutrição, uma semana eventualmente uma finalização faz diferença. Faz diferença horas. Finalização a gente quer ver fotos todo dia. Faz diferença horas. E aí tem essa questão. O cara, ele gosta, quando ele tem uma equipe, ele quer mandar o exame pro coach, pro treinador e pro médico. E ele quer que os 3 falem a mesma coisa. O que é o melhor fazer, né, Lucas? Não sei. Não sei. Manda pro médico. Manda pro médico. Por quê? Porque você já tem uma autoridade, cara. Você tá investindo. E a gente fica tranquilo, porque você não precisa ultrapassar barreiras. Ir pra áreas de atuação que você não sabe. Isso é muito tranquilo, cara. Isso é muito legal. Já teve um caso, Sérgio, que a prevenção não foi suficiente. Algum atleta assim que falou... Para aqui, senão tu vai... Cara, muito assim... Parte psicológica, né? É assim... Fisiologicamente falando, né? Assim, nunca tive um atleta que teve alterações muito graves ao ponto de ter que parar uma preparação. Claro, tem alterações cardiológicas que eu olho, o atleta tá em preparação, beleza. Terminou o campeonato, eu sento, converso e oriento a parar de competir. Né? Então, já vi alterações cardiológicas que, assim, 2 casos, pelo menos aí, que eu achei mais benéfico. Eu, pelo menos, falo, cara, se tu quiser continuar, procura um outro médico, porque eu não vou assinar isso aqui. Entendi. Né? Mas da psicológica, já teve caso que eu acho que, assim, é interessante entender que fisiculturismo eu considero até mais mental do que físico. Isso foi muito legal falar. Entendeu? Porque, cara, tem atleta que tem shape incrível... mas parece que a cabeça não tem conexão com... Não tem o pescoço, sabe? Acho assim, não passa. Teve um atleta nosso que... 2 Olímpia já, que o Sérgio comprou passagem. 2 Olímpia e 2 Arnold, né? Recurso pra tudo. Ele não veio. No último Olímpia agora, o Sérgio ele perdeu a viagem, que tinha problema no trabalho. O Sérgio comprou outra passagem, ele não veio. Sérgio, eu quero entrar nesse assunto porque é muito interessante, tá? Eu tenho percebido essa tendência. E o Boaz tem comentado muito nisso. O Lucas tem percebido muito isso. Eu acho que chegou um momento em que o médico que trabalha junto conosco, né? Na parte de coaching e na parte de treinamento, ele está fazendo muita contenção mental. Talvez porque essa ciência tenha evoluído ou porque nós estejamos profissionalizando mais o esporte. Porque hoje você pega um atleta de olímpico, um atleta de NBA, ele tem o coach da parte motivacional, ele tem um médico que trata essa questão. E o fisiculturismo sempre foi, eu sou old school, eu vivo na caverna, a gente sempre achou lindo aquilo, que legal. O que a gente começou a perceber? Que esse cara, ele é patológico. Não, e assim... Ele é depressivo. De uns anos ele pra tá cá... mal e não, ele acha que é lindo, mas ele tá mal. De uns anos pra cá, tem muito mais gente que usa hormônio há mais tempo. Sim. E tá se agravando, então foi tendo efeitos cumulativos nessa parte psicológica. Que no começo é mil maravilhas. Às vezes no primeiro protocolo o cara usa treino, nossa, tem gente que é um desastre já de início, mas tem gente que demora, né, pra ter colaterais. Só que com o passar do tempo isso vai se acumulando. E isso tá ficando cada vez mais presente. E eu queria saber, você percebeu que a sua atuação começou a aumentar na parte de contenção de danos psicológicos? Sim.
Você percebe isso? Percebo cada vez mais isso, não só em atleta. Teve 2 casos esse mês, né? Esse mês teve teve 2. 2 casos. Mas na minha clínica mesmo, no meu consultório, eu atendo assim, homem. Homem é de praxe. Cara, o cara começa, foi lá, comprou lá, fez lá, deck dura. Passou 12 semanas, o cara vai procurar um médico. Porque ele começa a ter algumas alterações de libido. Aí o cara fala, pô, cara, mas eu tô com a testo lá em cima e, pô, não tá funcionando. Ereção também. E, cara, a gente pede os exames, hormonalmente falando... Tá tudo certo. Tá tudo certo. E às vezes eu falo, cara, não tem o que eu fazer, procura um psicólogo. Aí o cara fala, pô, mas, cara... É real, sabe? Porque porque nós assim, pô, beleza, minha testa 1000. Se meu estradiol tiver 40, tá normal. Mas no exame tá alto, quero baixar. Não, tá normal, pô. Tá até 50 tá normal, que tem a proporcionalidade de 1 para 20, né, que a gente considera. Então, assim, falo pro cara, pô, não, mas é que meu DHT tá alto. Cara, beleza, mas não tem influência. Entendeu? Então, tipo assim, o cara começa a querer procurar número pra justificar uma coisa que ele sabe que tá errado dentro da cabeça dele. Né? Então, na minha concepção, que eu sempre falo, cara, então procura um psiquiatra, já que você não quer procurar um psicólogo, que ele vai te falar a mesma coisa que eu tô te falando. Se você não quer ouvir por conduta, então busque uma ajuda farmacológica. Farmacológica, porque assim, eu às vezes prescrevo, né? Não é muito a minha área, mas como a atuação cada vez mais tem sido... Tá aumentando a tua atuação, né? Intensiva, então assim, eu falo, cara, se eu falar pra esse cara ir pra um psiquiatra, ele não vai procurar, então já deixa eu entrar com a medicação. Eu falo que atleta de fisiculturismo mesmo, tudo de praxe, assim, tipo... De certo modo, começou ali a parte do pré-contest, eu acho que seria interessante, né? Pelo menos o acompanhamento psicológico, tem alguns que precisam muito, mas o que eu vejo cada vez mais é essa queixa. Homem, 30 anos mais ali, 25, que tá usando testosterona. Primeiro que eu acho que a pessoa ela fica naquela empolgação. Pô, tô usando testo, então eu vou virar o Superman, vou virar um ator pornô. Não tem que virar o Kid Bengala, mas não vem. E aí o cara fala assim, eu já cheguei no cúmulo de paciente falar, cara, pô, doutor, é que eu tô dando só 2. Porra, mano. Tá dando 2, tá dando 40 anos, cara, enchendo o saco. Não, e o cara querendo tá com 40 anos. Que tudo depende do ponto de referência, né? Se antes ele dava 3, agora tá dando 2. Mas se o cara começou o tratamento, assim, geralmente é porque ele não tava bem. Porque tava dando, ele não tava dando nenhuma. Então assim, eu falo, cara, mas não é assim, o negócio não é um... Pô, estimulante sexual. E assim, fica uma coisa que às vezes tem paciente que não quer entender, cara. Tipo assim, de falar, pô, você não quer me ajudar. Eu até essa semana passada eu escutei isso na parte de emagrecimento, né? Que assim, uma paciente falou pra mim, falou, pô, cara, eu falei com uns amigos meus que tava passando com você, daí uma falou, pô, mas parece que o Sérgio ele não quer ajudar você tanto, não sei o que ele não passa tanta coisa. Aí eu falei, cara... Como que você vive hoje? Pô, tô bem. Falei, então, porque eu não te passei muita coisa. Você não precisava. Precisava. E é isso que eu falo pra todo mundo que procura minha ajuda em consultório. Pra mudar de vida, eu falo assim, emagrecimento nada mais é que você melhorar a tua vida, ficar com uma vida mais saudável, né? E, cara, remédio é muleta. Entendeu? Então, muleta você precisa dela enquanto você tá machucado. Depois que você começou a andar sozinho, você não precisa mais. Pô. Isso é muito engraçado, porque a pessoa ela vê a qualidade do médico pelo tanto de medicamento que ele passa. E aí, se você faz algo realmente individual, que você olha, analisou e falou, olha, você não precisa dessa... Não, mas pra minha amiga ou pro meu amigo que me indicou, você passou isso. É que você não tem os problemas, você não precisa. É que o pessoal, eles acham que existe uma receita mágica. Eu falo, gente, se tivesse uma fórmula mágica, eu não tava nesse shape que eu tô, já tava melhor, pô. Tava todo mundo no shape, né? Tava todo mundo bem, né? Nem GH, pô, deixa o cara assim. Então, pô. E Sérgio, além dos marcadores cardiológicos, você falou que tem bastante alteração. O que mais que você vê de alteração para as pessoas ficarem de olho ali no exame? Cara, assim, lipidograma é algo que altera, sei lá, 100% em todas as vezes que você passa de 100 mg por semana. Homocisteína também eu acho um marcador bem interessante, né? Por conta de mostrar... Não vou falar em termo técnico, né? Mas assim, como se fosse um excesso de lixo metabólico no nosso corpo, né? Existe um processo que chama metilação. Quando a homocisteína está aumentada é porque esse processo ele está um pouco alterado e o nosso corpo meio que acumula, né, lixo metabólico. Então, para explicar de uma maneira um pouquinho mais fácil.
é interessante, né? E é um marcador que leva risco cardiológico. Isso, Ele vai se também, gravando, vai se gravando. né? Se tá gravando, quer dizer que você tá aumentando o seu risco, né? A proteína C reativa, que também é um marcador cardiológico, eu tomo um certo cuidado para avaliar ela, porque em caso de obesidade, pelo simples fato do cara ter um tecido adiposo avantajado, já tá alto. Ele é mais inflamado, Então, em ele é geral, mais né? inflamado, né? Então, assim, a gente usa, eu até uso às vezes com alguns pacientes, porque tem paciente que gosta de número, né? Você fala, pô, cara, melhorou isso aí e tal. Né? Não tem tanta relação, mas às vezes fica, né? Como se fosse um placebo ali pro paciente ver, né? Que ele, pô, tô melhorando. O hemograma, claro, de praxe, né? Por conta da hemoconcentração. Basicamente, todos os atletas da Open, eu nunca vi um hemograma normal, né? Pelo estímulo que tem. Cara, marcador hepático, né? TGO, TGP, é interessante a gente avaliar, principalmente quando se entra com os orais, mas é igual eu falei, existem alterações esperadas, exemplo, o próprio estresse muscular pode levar, né, a uma elevação transitória do TGO, TGP, então eu geralmente considero isso, tá descrito em literatura, né, questão de hepatite, a gente vai esperar um TGO, TGP acima de 300, né? Então quando tá de 100, eu nem me preocupo, tá? Fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubinas totais e frações também, que é importantíssimo para a parte de prova hepática, né? Todo mundo esquece, todo mundo só vê a TGO, TGP. Função renal, também é interessante nós avaliarmos aí ureia e creatinina. Recentemente, avaliando alguns exames, o pessoal me perguntou, mas e a taxa de filtração glomerular? Cara, assim, eu considero quando se tem insuficiência renal instalada. Porque eu já vi vários exames... Muita alteração nesse exame de pessoas... Então, porque assim, normal, eu já vi... Né? Você tem lá ureia creatinina normal. Eu falo, pô... O que eu vou fazer com a filtração? Não tem, entendeu? Então... E outra, é um exame que a gente tem que levar em consideração peso, altura, idade, sexo, etnia. Etnia, então, assim, não tem como eu olhar no papel. Sim, né? sim. Para homem, né, ali acima dos 40 e pouquinho, PSA, mas também bem comedido, sabe? Eu considero muito histórico da família, né? Recentemente também, para você ver como a pessoa às vezes ela bate o olho e olha, tá alterado no valor de referência, mas tipo, pô, era um PSA livre que estava alterado, mas com PSA total normal. Então a gente nem leva em consideração também. Foi uma estimulação naquela... Possivelmente, né? Então assim, existem exames, né? O ecocardiograma sempre, né? Teste ergométrico sempre. E uma coisa que eu sempre falo pros atletas, cara, mede sua pressão pelo menos uma vez ao dia. É coisa barata, velho. Tipo assim, compra lá, nem que seja de punho. É R$80. Né? Então, assim, porque aquilo ali, cara, pra começar a ter algum problema, você vai começar pela pressão. Né? Então, pressão alta, né? Hipertensão. As minhas alterações todas são decorrentes. A hipertensão, ela é uma doença que ela não dá... O sinal dela é urgência ou emergência hipertensiva, que aí, às vezes, né? Tem um AVCzinho, um infarto, o sinal dela já é o fim da linha, coisa, né? Já é muito avançado, né? Então, assim... O pessoal acha que vai ter uma dor de cabeça, acha que vai ter um sintoma diário. Não vai. Ele tá hipertenso há meses, anos. Né? E isso foi o que aconteceu comigo no passado. Cara, eu tava, assim, hipertenso e, tipo... Tava normal. Zero sintoma, né? A hora que eu fui ver minha pressão, tava lá, 16/10. Aí eu fiz um mapa, cara, deu média ali de 16/10. Eu falei, não, tá errado. Aí eu falei, não, tem como eu cheguei a 19 de pressão, repouso. Também. Eu cheguei em também, né? Foi na mesma época, foi bem pós-Covid ali. Batimento... Minha pressão nunca tinha alterado. Batimentos em repouso acima de 100. Passou. Né? E aí você vai ver hipertensão. Aí você vai fazer o eco com strain, você vê lá, tem uma cardiotoxicidade. Só que basicamente as alterações são desse silencioso, que é a hipertensão, que é silenciosa. E assim, o padrão, né, que o strain ele começa a alterar é um padrão bem específico. Até o próprio Alexandre falou, você já tinha isso aqui porque o teu não é específico do uso de anabólico. Diz que no strain a gente consegue ver o nível de alteração e entender se é cardiotoxicidade, se é pressão alta. É um exame muito bom, né? Não, sim, o strain inicialmente ele foi desenvolvido para avaliar miocardiopatia por quimioterapia. Que legal. Então, para você ver que é uma coisa que a galera começou a pegar para cardiologia esportiva e tipo, pô... Agregou. Entendeu? E sobre as mulheres, doutor? Qual que é a maior dificuldade, o maior queixa, assim, delas no consultório? A maioria, emagrecimento, né? E dentro de quando a gente começa a puxar o fio, questões menstruais. Tem mulher que passa pra mim a ideia que, pô, menstruar é como se tivesse sido chicoteada. Um martírio, né? Sabe? Eu atendo muita menina que tem dificuldade, né, no método contraceptivo. Porque quer usar o anticoncepcional, mas atrapalha muito, né, ali na questão de ganhos de massa muscular, de perda de gordura.
né? Quais que são as alternativas? Né? Claro que a gente sabe que é tudo individual, né? Mas pensando em estética, assim, quais que são as alternativas que você acha mais interessante? Assim, nessa parte de contraceptivo, eu até tenho uma irmã minha que é ginecologista, eu sempre encaminho para ela, mas assim, visando a questão esporte, né, estética, o anticoncepcional oral combinado, né, aqueles lá que tem etileno estradiol com algum progestágeno, eles vão fazer com que ocorra a anovulação, que é você parar de ovular e, consequentemente, garantir uma anticoncepção. Só que esse mesmo processo também, ele causa uma diminuição na produção de testosterona. A mulher, como sempre, é mais complicada, né? Ela produz testosterona através de 3 maneiras, né? No ovário, na suprarrenal e também pela conversão periférica do DHEA em testosterona. Então, assim, quando você bloqueia essa parte da ovulação, você tem uma redução na produção total. Só qual que é o problema do anticoncepcional oral combinado? É o aumento do SHBG, que é, né, a proteína carreadora de hormônio sexual. Ela, assim, sequestra, né, a testosterona. Então, às vezes, você tem uma paciente que tem uma testosterona ok, só com SHBG alto, você vai ver uma testo livre baixa. E é isso que ferra um pouco a mulherada para a questão do anticoncepcional. Eu sempre indico conversar com o ginecologista para avaliar a possibilidade de métodos contraceptivos não hormonais. Aí entra o DIU de cobre, DIU de prata, o DIU misto, né? Às vezes um DIU, né, Mirena ou Calina ali, que tem uma concentração bem menor de hormônios e não tem o estradiol, também é válido. O Implanon, que é um implante para contracepção, também é o método mais seguro, na verdade, né? Tem um índice de Pearl ali de 0,05, se não me engano. Isso é uma coisa que o ginecologista que sabe, eu não sei. Mas é o método mais seguro, tá? Eu vejo que algumas pacientes, quando se adaptam bem ao Implanon, elas têm um resultado muito, muito bom. Isso eu tenho prova viva em casa, que minha noiva tem, né? E ela, assim, respondeu muito bem ao Implanon. Mas eu sempre encorajo a ser método contraceptivo não hormonal, porque daí você tira esse viés. Né? Porque querendo ou não, quando você entra com qualquer hormônio no teu corpo, você vai ter uma repercussão. É engraçado que eu acompanho a DEIA na parte de treinamento, né, pessoal? Vocês em parte de emagrecimento e tal. Os estudos, a maioria tendem a dizer que não há nenhum prejuízo pelos métodos anticoncepcionais, né? Saiu um mais recente agora dizendo que tem um leve impacto. É engraçado que... Mas na clínica... Na prática é totalmente o oposto. Na clínica a gente vê muita dificuldade, né? Eu não sei se por conta de outras questões psicológicas também, o efeito placebo, enfim... Na clínica, na prática, a gente vê diferença. E assim, até na própria explicação, né, fisiológica, né? Assim, quando a gente pega um estudo, exemplo, qual população foi estudada? Eles não gostam de falar de ideia mecanicista, né? Não, mas não é só mecanicista, é observacional. Sim, eu acho que, às vezes, doutor, eu sempre falo, eu sou baseado em evidências, mas a evidência na literatura científica, mas é a sua evidência clínica. O quanto isso importa? O que te difere dos outros? É a tua experiência clínica, não é? Eu acho que assim, o estudo, ele é para te dar um norte, né? Mas ele não determina a conduta, porque existem N estudos, né? A medicina baseada em evidências, né? Um estudo de caso, ele tem um poder muito menor do que uma meta-análise, né? Então, assim, eu acho que até hoje, né? Assim como, é triste você ver isso, porque quem que vai pegar uma população muito grande de mulher que treina, que tem o fator dieta, que são as nossas clientes. E que usa anticoncepcional, porque primeiro, já tem no conhecimento popular, anticoncepcional vai atrasar o teu ganho de massa muscular. Então, quem gosta de treinar, não vai usar. Não usa. Então, assim, é a mesma coisa que eu faço paralelo com o atleta. Cara, seria muito lindo um dia, tu pegar um estudo, né, uma meta-análise ali, que foi feito vários estudos, e, eu tenho um N de 100 atletas da categoria Open, que eu fiz exame cardiológico laboratorial nele, com início do off, final do off, 30 dias de cutting, na peak week e depois do campeonato. O follow que eles dizem, né? Faz todo o acompanhamento. Mas não tem como. Ninguém quer fazer. Entendeu? Então, assim, seria muito benéfico para nós e até para a população em geral. Porque daí nós conseguiríamos ver o real impacto que acontece. Porque eu já li estudo em que se considerou dose suprafisiológica de testosterona até 600 miligramas por semana.
Enquanto a gente fala que dose suprafisiológica na medicina é até acima de 100. Então, assim, já tem estudo que foi feito que fala até 600. Aí isso aí foi engraçado que um paciente me falou. Falei, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, né? Aí eu fui lá, né, comprei, né? Cara, porra, mas comprei. Fui lá e li realmente. O que tava lá era 600 miligramas. 600. Então, uma coisa que eu falo, pô, é muito... Essa parte de hormônios, ela é muito... Hoje é muito mais estudada, né? Mas ainda tá engatinhando. A clínica vale muito ainda. A clínica né? vale muito. E, doutor, pensando na gestrinona, né? Um hormônio que está em alta aí nos últimos tempos. Ela tem realmente, além da função anticoncepcional, alguma melhora estética? Vou contar uma historinha da gestrinona. A gestrinona, né? Ela inicialmente, na década de 80, aí a gente começa a ver que ela não é uma coisa nova. Sim. Ela foi desenvolvida para ser anticoncepcional. E naquela época não tinha os anticoncepcionais orais combinados ainda, né? A gestrinona, ela é uma progestina. Elas parecem muito com uma 19-nortestosterona que a gente conhece muito bem, que é a nossa querida trembolona. Deca. Então, assim, a gestrinona, ela tem uma propriedade antiestrogênica, antiprogestogênica, anabólica, né? Que ela tem essa perninha, né, da trembo. Então, assim, é um anabolizante, tá? E na década de 80 não se tinha esse conhecimento, né? Foi desenvolvido e depois... Porque foi desenvolvido para ser anticoncepcional. Quando lançou os anticoncepcionais orais combinados, pô, muito mais barato. Então a galera começou a usar. Isso na década de 90, mais ou menos. E ela perdeu um pouco o uso. Só que existia uma parcela da população que respondia melhor a ela. Que eram as mulheres mais velhas que não tinham tido filho na época. E naquela época, pelo menos no meu estado, não devia existir máquina de ressonância ainda, né? E o que aconteceu ali por volta dos anos 2000? Né? Existe uma doença hoje que é muito mais diagnosticada, que é a endometriose. Tá? Que hoje é o carro-chefe, hoje, né? Quando você fala em gestrinona, logo automaticamente o primeiro diagnóstico que vem na cabeça é endometriose. Né? Que é aquela mulher que tem uma menstruação muito sofrida, né? Então, na década de 90, pô, a mulher menstruava, tinha muita cólica. Ah, não, tá com frescura. Tá sofrendo, né? Tá sofrendo demais. Nossa, é frescura, né? E realmente, o quadro de endometriose, com a parte de sangramento, cólica, impacto na vida social, na vida, né, produtiva da mulher é muito grande. Só que naquela época não tinha diagnóstico. Então, assim, tu ia diagnosticar endometriose, a mulher já tinha passado já dos 35, dos 30, né? E hoje você tem diagnóstico. Muito de qualidade de vida que ela poderia ter aproveitado. E um outro dado importante naquela época. Na década de 90, não se praticava musculação, a mulher praticava ginástica, né? Aeróbica, ginástica. Aula de body pump. Aula de body pump. Então, assim, nós tínhamos uma população que usava gestrinona, era mais envelhecida, não se cuidava, né? Já no anos 2000 começou, no anos 2010 ali mais ou menos, começou a mudar um pouco. O diagnóstico começou a ser feito mais cedo. Ali, pô, eu tenho paciente que tem, né, nós optamos, né, por implante de gestrinona, porque na minha concepção é a terapia mais assertiva nesses casos, com 16, 17 anos. Né, com diagnóstico de endometriose, que hoje é muito mais fácil diagnosticar, tá? Consequentemente, a mulherada começou a treinar mais, né? Hoje você vai nas academias, eu garanto que aqui, né, de aluno, acho que mulher é muito mais, né? Metade, né? Mais metade. Antes era menos. Antes era menos, não era nem 10%. Sim, eu acho. sim. Então, assim, você pega hoje uma população mais nova que se cuida e você dá um anabolizante. Começou a virar Esse é o segredo, né, do que todo mundo fala, que, né, ficou conhecido, né, como... Chip da beleza. Esse aí mesmo. Ah, essa origem. Essa origem. Dessa... Então, assim, pô, tu pega ali... Para fazer a conta comigo, que eu já fiz com um paciente. Quantos dias que tu menstrua? Pô, menstruo, doutor, 5 dias. Tá, e a TPM? Ah, não. Uma semaninha ali no mês eu quero matar todo mundo, tô comendo tudo. Então, cara, tu pega ali de 30 dias, 12 dias. São ruins. Às vezes a mulher, ela não vai treinar, porque tá sangrando muito ou que ela tá muito irritada. Come. Então, assim, pô, ela não faz... E aí coloca os finais de semana, que ela não treina também. Então, assim, ela treina 8 dias por mês, 10 dias no máximo. Então, tu dá um negócio pra ela que vai tirar tudo isso. Realmente tem efeito estético só porque ela tá usando o implante? Não.
É porque você melhorou. Mas o contexto social dela melhorou demais. Por quê? O contexto ambiental que eles chamam, né? Fica muito Essa é uma coisa que eu falo no consultório. Eu já atendi paciente que veio, doutor, eu queria fazer o chip da beleza. Eu falei, chip do quê? Não, chip da beleza. Eu falei, mas não tem. Não, chip do emagrecimento. Falei, pior ainda, porque tem uns médicos que fazem o HCG. Sim, lembra da dieta do HCG? O HCG, dieta do HCG, que desde 2015 foi proscrita pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Né? Desde 2015. E ainda tem colega que faz, mas enfim, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Se não me engano, foi 2015 ou 2019. Mas qual o sentido do HCG para emagrecer? Na verdade, assim, na minha concepção, o HCG ele tá ali para evitar com que você faça catabolismo muscular, porque ele vai te ajudar na produção de testosterona. Como emagrecedor em si, não tem função nenhuma. Não tem função. O que emagrece? Restrição. É a dieta de 500 calorias. É restrição. Beleza, emagrece demais. Então o HCG ele vai ajudar a meio que, vamos falar assim, não travar o metabolismo. Né? Não vai fazer o platô, mas faz. Né? E eu, assim, já atendi muito paciente que, fez lá, pagou caro pra cacete pelo implante do HCG, perdeu o peso, mas depois caiu aonde? O HCG também... Tem implante. É possível pela via administrativa de implante? Sim, tem. E isso aí foi comercializado durante muito tempo, e até na minha cidade então era mesmo. Chip de emagrecimento mesmo. Emagrecimento. E a via do implante hoje, o que você consegue fazer ou o que você consegue ver de vantagem? Porque existe uma grande discussão um preconceito em relação ao implante, justamente por conta desse marketing que foi feito em cima. Essa nomenclatura, né, de chip da Mas beleza. ele é uma via de administração como qualquer outra, né? É o que eu, assim... O implante em si, né? Existe o implante hormonal e não hormonal, tá? Que nem eu falei agora há pouco, o Implanon, ele é um implante de anticoncepcional. Que ele é um implante não absorvível, que é colocado no braço da mulher com o intuito de anticoncepção. Esse é um implante que o ginecologista faz, está bem estabelecido em literatura, né? A sua função, suas contraindicações, indicações, tudo dele, né? Vende em farmácia, em bula, tudo. Tá, o que nós temos hoje, né, dos implantes hormonais, que nada mais é que uma maneira ou via de administração do remédio, tá? Em vez de tomar o comprimido, em vez de tomar em vez de tomar o comprimido, ou em vez de passar o gelzinho todo dia, ou em vez de tomar a injeção, é feito um procedimento, você coloca o implante no tecido subcutâneo do paciente, aquilo ali vai ter uma liberação X, depende também do metabolismo do paciente, porque às vezes você pega as tabelas de informação técnica dos implantes, implante de testosterona de 100mg, ele dura de 4 a 6 meses. Aí o paciente ele coloca na cabeça, não, vai durar 6. Não, às vezes vai durar 4. Eu quero pagar menos vezes, vai durar 6. Eu tenho paciente que faz, né, reposição hormonal via implante de testosterona homem, que tem diabetes do tipo 1. Dá pra colocar uma metformina junto? Não, tá aí o implante dele dura menos. Tipo 1? Ele usa insulina, então tipo... Sim. Aí o implante dura menos. É que também ele toma GH, né? Então dura menos aí. Mas o público masculino também é beneficiado por essas vias? Sim. Você tem um público específico masculino para nos relatar? Tem assim, porque eu atendo muito agrônomo. E principalmente nessa ideia de TRT mesmo, Sim, né? Não, aí é assim, aí é TRT. Por quê? Porque para colocar dosagem alta, uma dosagem alta e o valor difícil, fica muito mais alto, né? Entendi. É possível, mas aí é que eu Financeiramente é inviável. Financeiramente é inviável e assim, vou ser bem sincero. Quando você faz a terapia injetável, você tem aquela flutuação de dose. E você tem controle, de né? níveis. Você tem o controle. Aumentou muito, você espaça pro cara que tá fazendo TRT. Agora, quando tu coloca ali, vou deixar sua testa em 2.000, vai ficar 6 meses, 2.000. É mais crônica, né? E mais, é mais crônica, duradoura. Se o colateral se estabelecer ali, você fica numa situação complicada. A gente interrompeu, doutor, você falou do público agrônomo. Qual que é esse público? Então, o da público, região? Né, que eu atendo hoje, né, a maioria é agrônomo, né, que são caras assim de 40 anos, 45 anos mais, que realmente tem o que a gente chama de DAIN, né, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, e que há necessidade de repor. Sérgio, qual que é o nível que você considera ideal? Entre 800 a 1.000. Né? A gente sempre deixa que é o que faria, né, ali uma produção fisiológica. Produção fisiológica é ótima, né? Otimizado. Né? E assim, é o cara que ele viaja bastante. Isso que eu ia falar, ele tem uma rotina de viagem, tem uma rotina, né? Eu tenho paciente que os caras trabalham cada dia num lugar. E aí, às vezes, o cara opta pelo injetável, só que fica inviável. Ele não consegue fazer. Então, esse é o grande problema. Para mim, né, na minha visão como médico ali, e até como pessoa, o implante, ele é a via melhor porque você tem
uma adesão melhor ao tratamento. Colocou ali, daqui 6 meses, claro, tem o acompanhamento para ver os níveis, tudo. E daqui 6 meses a gente conversa de novo e faz. Se fizer o exame ali em 4 meses e já tiver baixado muito... Já tiver baixando muito, aí você já programa para fazer. Tem que adiantar um pouco. Sim, né? sim. Mas é por isso que tem acompanhamento durante período. Não é só colocou lá, daqui 6 meses você vê. Não. Isso. Muito Até legal. porque às vezes podem ocorrer algumas situações que é do implante, o paciente acha que é normal. Né? Então, assim, Tem que ter esse controle. Tem que ter esse controle. Para mim, o implante, na questão de aderência ao tratamento, é insuperável. Que legal. Ah, Sérgio, de potência? Não, o injetável, ele é, entre aspas, mais forte do que o implante. Né? Igual eu falei, tem paciente que gosta de ver número. Né? Então, assim, se eu tenho um paciente que está usando a Deposteron, e eu, às vezes, quero que ele veja um número, eu falo, não, dosa no dia seguinte que você tomar, que o cara vai ver lá 1.800 e vai falar, nossa! Tá funcionando. Aí eu falo, não, agora dose no dia que você for fazer, né? Aí o cara já olha lá 600, 700, o cara fala, pô, não, é isso aí que eu queria que você visse, entendeu? Pra você entender. Porque não é número. Eu falo, cara, medicina tem números, mas não é só números. Né? E assim, o público masculino cada vez mais tem procurado. E uma vantagem legal do implante, às vezes, são os pacientes que têm muita alteração de lipidograma. Né? O injetável, né? O sal, né? O cipionato de testosterona, por exemplo, ele pode causar... Né? Eu falo cipionato como exemplo, né? Mas ali o sal de veículo da testosterona pode, né? O éster de veículo pode, né, causar um pouquinho mais alteração de lipidograma. Isso é uma coisa que eu vejo na prática. Os pacientes que fazem implante acabam não alterando tanto. Né, Por falar em implante, passando para a parte de transplante capilar, pode ser uma ignorância minha, mas eu já ouvi falar também que a parte do implante é a via com menor conversão em DHT. Sim. Porque a transdérmica é a que mais tem. Então, o cara que faz implante ou que tem queda acentuada, às vezes, para poder... É verdade, doutor? Tem uma relação? Cara, eu tenho muito paciente que já fez implante... E foi para via do implante? Foi para via do implante. Ah, que legal. Tem paciente meu que até a finasterida a gente já coloca. Que dá para colocar, que a finasterida tem... Não, essa é uma coisa legal do implante, que dá para colocar várias coisinhas. Dá para colocar, ali. Dá pra colocar toda a fila, dá pra colocar... Metformina dá pra colocar. Você trabalha com ele na via tradicional até encontrar um estado ótimo pra ele e aí coloca essa coisa mais definitiva pra manter ele aderente a essa adesão, que é muito legal. Ter essa, né, testa e aí depois mantém ele na... E você vê, se falou lipidograma, quase saiu um lipedema, né? Eu queria perguntar pra você, porque a gente escuta bastante que a gestrinona talvez seria a melhor, né, indicação ali pra tratar o lipedema nas mulheres. O que você acha disso? Até o Lucas tinha comentado, né, Lucas, esses dias. É que uma febre hoje parece que todo mundo tem lipedema ou TDAH. Ou TDAH, né? Chega vem Vance e receita lá, meus talãozinhos de receita amarela acaba todo mês quase, né? Porque é incrível, cara, assim, a galera, tipo, pega essas doenças da moda, né? E acabam se projetando, né? Tem um termo hiperdiagnóstico, como é que é? É um termo... Que é quando autodiagnóstico. Não, mas tem um nome quando a coisa fica muito da moda e todo mundo tem. Porque eles pegam um sintoma que é um sintoma global e aí você se enquadra naquilo e começa a sentir, né? Eu tenho aquilo. E é uma saída para você não admitir que, na verdade, são erros de rotina. Sim. Assim, em relação ao lipedema, né? Assim, primeira coisa, o diagnóstico do lipedema não é um diagnóstico fácil. Assim, o que a gente vê às vezes, a mulher tem um pouquinho de celulite, ela fala, nossa, eu tô com lipedema. Então, assim, o lipedema, ele é aquela gordura que tá quase para estar necrosada ou já está necrosada. Então, não adianta, muitas das vezes, um simples déficit calórico, né? Você não vai conseguir perder aquilo. A gordura está inflamada, né? Então, já tem esse conceito, né? De ser aquele paciente que é difícil emagrecer, a mulher, no caso. Tem aquele padrão, né, de mais acúmulo em quadril, coxa, né? Isso aí vai depender muito do grau, né? Tem lipedema que até o 4º grau pega braço, né? Então aí você tem, vamos falar assim, né, aquela paciente que parece um bonequinho Michelin. Muito, né? Essa semana eu atendi uma menina que tinha lipedema e parece que quando é acentuado é muito claro. É muito claro. Porque assim, o físico dela, o tronco, parecia de uma pessoa diferente do resto das coxas do braço. Era muito, tipo, dobra fina no abdômen, no supelíaco. Pessoal, esses pacientes reclamam de dor porque dizem que é dolorido. Dor. Pra tirar a dobra. A pele inflamada.
inflamada e dolorida, A né? pinça do É uma adipômetro. hipersensibilidade, Sim, sim. Ela né? sente dor na pinça do adipômetro. Isso. Não, e assim, são pacientes que às vezes, cara, o simples fato de sair de casa, ir para emprego de carro, já chega inchada, já tá com dor. Então, assim, é um diagnóstico que hoje, por ser mais... eu falo que é igual a endometriose. Foi avançando. Foi avançando, você consegue diagnosticar mais fácil. E quem, cara, assim, eu atendo muito lipedema, então só de olhar, você já fala, ó, não, E, cara, como toda boa doença, você tem o tratamento não medicamentoso e o tratamento medicamentoso. Aí, assim, tanto o Boas quanto o Lucas, eles vão saber falar melhor do que eu na questão dietética do lipedema, que é muito, assim, pra mim... É basicamente uma dieta anti-inflamatória, né? Pra mim, é a parte mais importante até do que o tratamento hormonal, a parte dietética. O treino também é bem mais específico, né? Não sei, eu só li sobre, mas não sei, tá? Que tudo no lipedema é diferente. Tanto que, assim, a primeira coisa que eu falo pra paciente, se você não consegue emagrecer, a culpa não é tua. Porque a maioria dos pacientes faz, cara. A maioria faz dieta, a maioria tá treinando legal, já tentou algum outro método de emagrecimento com remédio, tipo Ozempic, Orlistat, essas coisas, tudo. Então, tipo assim, não consegue. Precisa de um ataque multifatorial mesmo, né? Precisa. E aí a gestrinona, ela entra, porque o lipedema é uma doença de predominância estrogênica, né? Então, a gestrinona trata essas doenças, né? De predominância estrogênica. Endometriose, a TDPM, né? Que é o transtorno disfórico pré-menstrual, né? A síndrome do ovário policístico... Ajuda em determinados graus. É porque a síndrome do ovário policístico, ela tem... Como que eu posso falar? Não são causas diferentes, mas ela tem... Vamos falar fenótipo, né? Que é um tipo diferente. Tipos diferentes. Né? Que você tem aquela mulher que tem uma resistência maior à insulina, tem aquela mulher que ela vai ter mais hiperandrogenismo. Né? Nos casos de hiperandrogenismo, daí já a gestrinona ela não é tão recomendada, porque pode piorar. Né? A questão do hirsutismo, que é o pelo lá. Tudo, né? Então, assim, a gente tem sempre... Né? Eu já tive paciente com SOP que tratei com gestrinona e respondeu muito bem. Né? Que aí cursava mais com a parte menstrual mesmo, né? E a parte de resistência à insulina. Mas o lipedema é uma doença que, quando bem tratada, cara, tem um resultado, assim, maravilhoso. Eu tenho um exemplo de uma paciente minha que ela era ex-bariátrica, ela engordou tudo de novo, só que assim, cara, tu olhava pra mulher, tudo bem que ela engordou, ela ganhou um pouquinho de cintura, mas assim, o quadril dela era emblemático. E a gente começou a fazer um tratamento com o Monjaro, perdemos ali um pouquinho de peso e eu vi que não estava sendo satisfatório. Aí é uma coisa que a gente sempre fala, cara, fazer implante em quem tá muito acima do peso é um negócio que... É uma faca de dois gumes ali. Aí assim, como a família inteira dela passa comigo, o irmão, a mãe, eu falei, ó... Pode ser que dê vamos super fazer certo, o seguinte, pode ser que não. Eu nem vou cobrar de você, eu quero testar. Vamos fazer? Não, doutor, a gente confia em você, tudo. Cara, foi lindo. Tipo, cara, a mulher saiu, ela tinha uns 140 quilos ali, ela chegou com Monjaro em 130 no máximo, em 3 meses. Depois que a gente foi pro implante né, com a tirzepatida com Monjaro, ela chegou a 105, se não me engano, em questão de 2. Nossa. Então, assim, foi um resultado que eu falei, cara... Legal. É isso que eu falo. Pô, de protocolo, não se faz implante, né? Principalmente gestrinona em paciente acima do peso. Porque tem aquela tendência a você ter uma acúmulo maior de líquido, tem aquela preocupação. E por isso que eu falo, não é estética, cara. Você nunca pode ir nesse tratamento para estética, somente pela estética. Isso é interessante. E pensando nas vias de administração da gestrinona, doutor, é muito ouvido falar que o implante realmente é a de melhor ação. A via oral, ela é muito prejudicada? Sim, a via oral basicamente nem se faz. Assim... Eu até hoje vi uma paciente que veio com prescrição, mas estava lá na prescrição gestrinona, oxi e testo. Então era um negócio assim, combo, tudo né? junto, era um tutti-frutti. Era um tutti-frutti. Era um combão. E assim, a queixa dela é que ela queria parar de menstruar. Enfim, conseguiu porque era muito estímulo hormonal e ela parou. Mas aí eu troquei. Falei, cara, não, eu comigo, né? Existe a via vaginal, que é uma via bem clássica, né? Transdérmica ou não? Transdérmica? Intravaginal. Existe a transdérmica. A transdérmica é igual a oral, tipo, não resolve nada. Né? Eu achei que a transdérmica era... Cara, assim, transdérmica eu falo que é uma das vias piores de administração por conta da adesão. A adesão para a via transdérmica, exemplo, se eu faço a testosterona transdérmica em mim, eu tenho que acordar cedo, tomar o banho, aí me secar, passar o gelzinho, esperar de
10 a 15 minutos para poder colocar minha roupa. Se eu passei, né? Por quê? O simples fato de, às vezes, colocar a blusa, ela vai tirar. pode passar e tirar. E você já outra, perde o controle de dose. E outra, para quem tem filho pequeno, É um já risco fala, ó, enorme. esquece. Sim. Entendeu? Porque senão já você tá com um mini bodybuilder em casa ou uma menina com barba. Crescimento genital em bebê. Crescimento genital em bebê. existe, Pais com... Existe a contaminação cruzada, entendeu? com Que crianças, né? acontece, né? Eu, pelo menos, acho que por conta desse cuidado que eu sempre tenho, nunca vi na minha clínica. Porque realmente eu falo, mas eu não quero fazer injetável, não quero fazer implante, então não tem o que a gente fazer. Quer tomar, eu tomo um triplos, pronto. Você não quer fazer nada. Mas assim, eu nunca coloco, sabe? Tipo assim, eu falo, mas é porque é mais barata. Realmente é a mais barata, só que é a que traz mais problema, tá? E a gestrinona transvaginal, né? Intravaginal ali 3 vezes na semana, é uma via bacana, tá? É uma via que tem um resultado legal, mas assim, a aderência, né? A adesão. Às vezes... Não deve ser tão confortável também. Não. Aí, São assim, óvulos, gel? É gel. Gel. Aí assim, às vezes, pô... A mulher é casada, pô, e 3 vezes na semana não ela pode... vai estar com a medicação. Não pode ter relação sexual. Pode ter relação porque sexual. Senão vai passar isso pro cara. O calendário já é limitado, porque a gente já tem que trabalhar, né? Já não é aquele teu paciente que tá reclamando que só dá 2 por dia, né? Aí então, o cara tem que... Entendeu? Então, tem que escolher o dia. Tem que trabalhar com o calendário da gestrinona. É dia eu sim, dia falo não. que... 3 vezes na semana, dia sim, dia não. Aí eu falo que essa questão, né, da gestrinona transvaginal, até hoje, eu tenho uma paciente que está fazendo, né, e ela também é um caso de lipedema bem legal, tá, assim, ela não fez implante que ela tem medo de fazer. Ela fala, não, é muita dor e tal. Até o esposo dela fez implante comigo. É um casal bem legal. Mas é legal você falar que a transvaginal funciona, porque muita gente tem medo de colocar o implante e não saber qual que vai ser a resposta do E organismo. a gente queria uma via que fosse efetiva, mas que desse para testar antes de chegar antes. E eu já tive paciente que a gente iniciou, né? Nós iniciamos a vaginal, deu certo. Eu falei, e aí? Porque uma coisa que o Luiz Paulo, lá de Curitiba, no primeiro curso que eu fiz com ele lá, sei lá, tem uns anos aí já, primeira coisa que eu lembro desse curso, eu falei, cara, antes de você saber indicar, você tem que saber contraindicar. Entendeu? Porque não adianta nada você ter a melhor terapia do mundo e, assim, às vezes o paciente, ele enxergar só o lado ruim. Então, hoje, até na questão da parte de prescrição hormonal mesmo, para a mulher principalmente, se eu vejo que a mulher, ela tá muito assim... Insegura. Doutor, mas e aí? E se eu começar a ter espinha? E se eu começar a ter queda de cabelo? E se eu começar a ter isso, se eu começar a ter aquilo? Eu já cheguei, às vezes, de falar para paciente, falar, cara, não vamos fazer. Vamos fazer o oral primeiro. Não, mas é porque daí o oral me falaram que não dá certo. Vamos fazer o transvaginal. Mas é que o transvaginal, ele é muito, muito incômodo. Fala, então, ó, eu tô te explicando que pode acontecer essas alterações. Eu seria hipócrita, né? Em chegar e falar para paciente, não vai ter. Não vai. Falar, bater no meu peito e falar, não, confia no pai que o pai vai resolver, né? Não, né? Porque eu já vi. O que a gente sempre espera na questão de colateral ali, né? Eu falo assim, que é tipo uma escadinha, mas na medicina é nem sempre nem nunca, né? Então, pô, o que acontece mais comumente? É espinha, pô. Queda de cabelo, às vezes cresceu uma barbinha, hipertrofia do clitóris, né? Aí eu falo, até aí, pô, acne, Rocutan. Ou algum manipuladinho legal, né? Pelo, tem depilação a laser. Cabelo, uma duasterida, uma outra formulação. Clitóris, se tiver muito grave, tem cirurgia. E aí, engrossou a voz? Aí não tem. A voz não aí é fonoaudiologia uns 8 anos pra voltar um pouco. E é isso que, cara, eu incrivelmente já vi mulher com óxido oral já ir direto pra voz, cara. E dosagem baixa. Dosagem baixa. É muito individual. Então, assim, é muito individual. O que eu vejo, assim, na clínica, e assim, cara, eu falo pra mulher, tem termo que assina, tudo, né? Hoje é obrigatório, sempre foi obrigatório, qualquer procedimento que você faça, né? Mas hoje, depois da proibição em outubro, né? Que depois voltou em novembro, assim, eu sempre esclareço. Né, eu falo que a consulta minha demora 1 hora, 1h30, porque é tudo conversado, é tudo explicado. O paciente ali, dependendo do que ele tem de objetivo também, tem meu telefone. Eu tô meio de férias agora, meu telefone não para, né? Então, assim, essa questão da prescrição hormonal via implante é uma coisa que veio para ajudar. Só que, infelizmente, é algo que ficou muito comercial. Sim, ficou comercial, entendeu? Né? Eu, graças a Deus, assim, eu falo pra galera, eu falo, cara, tipo... Eu, no meu consultório, eu sempre pauto pela ética, né, nos tratamentos.
Eu nunca fui conhecido como médico que fica hipermedicando muito paciente, nem nada. Quero fazer, né, tudo. Não, cara, o que o paciente vem ali pra mim, eu vejo que é da minha área, trato, e aquilo ali pronto. Hoje a gente tem, né, vários protocolos ali. Eu falo que protocolo eu falo para facilitar, mas eu não faço protocolo engessado. Sim. Né? Não é receita. O paciente chega lá num cardápio assim, né? Tem clínica escolhe, que o cara escolhe. Pô, não, quero esse aqui porque... né? Então, assim, mas eu falo que a individualização do tratamento, ela vai fazer, principalmente nessa questão da hormonioterapia, né, para tratamento tanto de lipedema, quanto endometriose, quanto a TRT mesmo, ela vai fazer com que a gente consiga evitar muito colateral no paciente. E até que ponto você acha que é perigoso? Que eu vejo que a galera tá se formando e já indo para essa área direto, sem toda essa bagagem que você tem de intensivista, do esporte. Então já vejo a galera chegando direto para implante. E o cara não sabe nem o que é uma testosterona estradiol, por exemplo. É uma coisa que eu falo assim, cara, infelizmente, o médico, quando ele forma, se o cara quiser fazer uma neurocirurgia no outro dia, ele pode. Né? Porque assim, pensando-se, né, na questão de punição, né, o médico hoje ele perde o CRM dele por 3 coisas. Imperícia, que na verdade não se aplica, porque teoricamente o cara clínico geral, ele pode fazer o que ele quiser. Imprudência, que é quando o cara faz isso, né? Pô, vou prescrever. Eu não sou endocrinologista, não sou nutrólogo, não sou cardiologista, estou conduzindo um paciente desta especialidade. E acontece alguma coisa, eu não sei resolver. Se o paciente ele for no CRM, você acaba sendo punido. E tem a questão da negligência. Exemplo, se eu fosse um médico e falasse, pô, eu fiz um implante lá em Sorriso, o cara começa a ter uma infecçãozinha lá, o cara me manda mensagem e fala, tô de férias. Entendeu? Isso é negligência. Então, eu tô vendo que meu paciente tá ruim. E eu aprendi muito isso na UTI, né? Você já sabia toda semana, né? Toda semana, pô, cara, nem sempre a vida é feita de vitórias, né? A gente sempre é chamado no CRM ali toda semana pra esclarecer alguma coisa. Até nutrição também tem estágio no hospital, na UTI é pesado. Então, assim, o que eu falo, cara, infelizmente... Existem 2 cursos muito interessantes pro recém-formado ou pro médico que está quase para formar para fazer, que se chama ACLS e ATLS, né? Que é o Advanced Cardiologic Life Support e o Advanced Traumatology Life Support, que é você lidar com emergências cardiológicas e emergências de trauma. Né? Isso aí é uma coisa que eu sempre faço, a cada 4 anos, se não me engano, que tem que renovar. Que, assim, cara, todo médico tinha que ser obrigado a fazer. Acho que são as 2 maiores causas de morte. Sim. A maior causa de morte é externa, né? Acidente. Isso aí é inegável. Tá? E depois, no Brasil, questões cardiovasculares. Então, só disso aí, cara, tu já consegue evitar que um monte de gente morra. Emergência básica. Assim, emergência básica. Só que, infelizmente, o chamado financeiro... Né? E eu não sou hipócrita também em falar isso, que graças a Deus, né, a gente tem um reconhecimento financeiro bom, a galera coloca na frente. Sim. Né? Então, eu já recebi várias propostas, né, para poder montar clínica, para poder trabalhar junto com um colega que não condiz com os meus valores. Exemplo, soroterapia, uma coisa que eu não faço, cara. Tipo assim, não existe soro da beleza. Não existe. Eu falo que para a pessoa ela ter uma vida... Para a pessoa ser bonita, ela tem que ter uma vida saudável. E eu sempre pauto por 6 pontos. Alimentação, atividade física, sono, gerenciamento de estresse. Você pode ter uma vida social, né? Vocês que me conhecem sabem que eu tenho, né? E, cara, por último, é a questão hormonal, / remédio. E é por isso que eu sempre falo, cara, remédio é muleta. E genético, né? E genético, né? Entendeu? Mas eu falo assim... Aí, nós estamos aqui também... Tem gente que nasceu pra ser bonito, não faz nada, ser certo e fica bonito. E nós estamos aqui também pra achar uma solução de vida pra você que é feio. Bom, você que é feio, infelizmente, aí eu só consigo tratar o corpo. Mas aí tem a parte aqui do coach, tem a parte do físico, né? É melhor ser feio com bombado, shape, né? Do que feio sem shape. Então... Vamos ter que adicionar um harmonizador aqui. Na equipe, um harmonizador facial. Quer entrar na nossa equipe do Brains and Gains? A gente precisa do harmonizador facial. E aproveitando que falou de shape, Sérgio, você sempre foi entusiasta do esporte e você patrocinou muitos anos o esporte do Mato Grosso, o fisiculturismo. Você era um patrocinador NPC. Conta pra gente como influenciou na sua carreira. Então, cara, assim, quando eu voltei pra Cuiabá em 2018, né, eu acompanhava os campeonatos lá que eram da IFBB na época, né, através do Kim, que era o presidente, que foi um dos personagens meus, né, quando eu era adolescente lá, que tava na faculdade.
E daí, cara, eu sempre gostei, né? Como eu sempre gostei, então, assim, sempre acompanhei. Aí teve a pandemia, aí logo depois da pandemia, a NPC ela entrou no estado, através do Elder, né? E, consequentemente, naquele primeiro evento, foi o Pantanal Contest 2021, através de alguns amigos próximos, a gente se conheceu e ele me sugeriu, né? Assim, pô, precisava de um apoio para poder fazer os campeonatos e tal. E eu entrei como patrocinador master, né, naquele evento. Também acabei conseguindo alguns outros patrocinadores de apoio ali. Na época, né? Primeiro campeonato pós-pandemia em Mato Grosso foi um sucesso. Que legal. Sabe? Tipo assim, foi um campeonato, assim, que deu bastante atleta. A estrutura era bem diferente da FBB, né? Na época. Né? Um palco mais iluminado, com um monte de coisa, tudo, né? Premiação ali, tudo. E na FBB, na época, assim, era bem arcaico, né? E, consequentemente, desde 2021, né? Qual foi esse que o Tenente Breno... Não, o Tenente, ele foi no Pantanal Contest em 2023, em Campo Grande. Depois. Porque aí teve o Pantanal Contest em Cuiabá em 2021. Em 2022 nós tivemos lá, mas eu não fui patrocinador do estadual e também do Muscle Contest Cuiabá que teve, que até o Tamer foi nesse daí, que foi em 2022. Aí em 2022, novamente, fui, né, chamado para ser o patrocinador. Patrocinei o Pantanal Contest. Aí em 2023 ficou um pouquinho mais longo, que daí começou a ter mais campeonatos ali na região. Começou a ter 6 campeonatos. 3 em Cuiabá e 3 em Campo Grande, que daí abrangia a região de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 2023, continuei sendo, né, o patrocinador master lá. Conheci uma pessoa que, assim, cara, pra mim é um cara que eu admiro muito no meio do fisiculturismo, que é o Hugo, da Horsepower, né, que virou um irmão meu, né, assim, a gente conversa basicamente todo dia. Acho que tem 2 pessoas que eu converso todo dia, o Hugo e o Lucas, né? Vocês trabalham bem. Só converso mais com a Ana porque ela mora comigo, né? E assim, cara, o Hugo me abriu muitas portas, cara, assim, me convidou para ser colunista na Horsepower, me chamou para estar perto dele, sabe? Então, assim, foi um irmãozão que o fisiculturismo me deu. E Competiu ontem, né? E, assim, comecei a fazer a parte médica com ele, né? De contenção de danos, tudo. Aí, patrocinei, né, esses eventos aí em 2023, né? O Power Classic, Muscle Contest Cuiabá, Campo Grande... E o Pantanal Contest, que daí cada Power Classic e Pantanal teve em Campo Grande e Cuiabá, que até foi que o Tenente Breno foi em 2023. Comecei aí nos nacionais também, né? No Arnold, no Mr. Olympia, no Muscle Contest Brasil. Mr. Olympia lá em Vegas. Ano passado eu fui no Vegas, né? Isso aí foi a convite do Hugo, né? Que ele, pela Horsepower Pro, eu fui, né? Não foi pela Muscle Contest, e sim pelo Hugo, né? E, cara, foi um evento assim que, porra, cara, quem pergunta pra mim essa história é engraçada, cara. Tá lá na final lá, comecei a olhar assim de longe, um topetinho loiro. Aí eu falei, Ana do céu, pega o celular aí, cara, vamos ficar de olho nesse cara ali. Era o Jay? Era mesmo? Rapaz, eu fiquei cuidando desse cara a noite inteira. A hora que ele saiu pra ir no banheiro, eu já grudei. Eu falei, vem, vamos lá tirar foto com ele. Tirei, porque começou a tua história aqui no Pod falando de onde você se inspirou. Aí, em 2024, a mesma coisa, né? Eu patrocinei também todos os eventos. Tive alguns contratempos, né? E aí resolvi me afastar. Eu, na verdade, no final do ano, depois de algumas situações que aconteceram, eu iria me desligar do fisiculturismo. Já tinha me saturado um pouco, né? Toda essa questão de patrocínio dos eventos, tudo. Eu comecei a perceber que eu estava viajando muito para evento. E eu sou basicamente casado, né? Sou noivo, né? A minha noiva, ela sempre compreendeu e sempre entendeu esse meu amor pelo esporte. Ela treina também, tá querendo competir. Vai competir, na verdade, né? Tipo bom. Tá bom, Tem um shape muito bom. Que legal. Bebendo vinho e tá na pele. Eu falo, mano, essa é genética. E assim, ela sempre gostou de se cuidar. O tratamento hormonal. O tratamento do Doc, né? Aí assim, e cara, daí eu comecei a perceber. Eu falei, cara, Pô, para pensar, velho. Onde você tá tendo ganhos? Eu falei, cara, minha clínica é o que me dá ganho. Eu sou muito sincero em falar isso para todo mundo, que eu tenho um hobby que é o fisiculturismo, que, pô, eu gosto de estar nos campeonatos, eu gosto de atender os atletas, porque, cara, eu gosto de quebra-cabeça. Entendeu? E é o alto nível, é legal, entendeu? né? Então, assim, pô, tá ali, é bacana, sabe? E só que, assim,
partir do momento que eu comecei a entender que, pô, cara, eu tô deixando de cuidar da minha família, cuidar dos meus negócios, né? E assim, a família, eu digo meus pais, minhas irmãs, minha noiva, núcleo, todo mundo. Não só o núcleo Não pequeno. só eu. Teu círculo. Meu círculo. Né? Tô deixando, às vezes, de, pô, tem aniversário de algum amigo meu e eu tô deixando de ir porque eu tô em campeonato, né? E eu falei, cara, não quero mais isso. E por conta de algumas situações que aconteceram também em relação a patrocínio também, eu falei, cara, não quero mais, sabe? Tipo, falei, depois do Mr. Olympia ali, eu falei, cara, acho que eu cheguei no meu... Conheci o Jay Cutler, né? Falei, pô, foda-se, né? Zerei. Desculpa a palavra. Né? Zerei. Falei, cara, era o cara que eu queria conhecer, sabe? Cara, tipo... pior que a primeira vez que fui no Mr. Olympia também, eu tirei a foto com o Jay e fiquei na fila pra tirar foto com todo mundo. Só que parece que depois que eu tirei foto com ele, eu não queria ficar na fila pra tirar foto com mais ninguém. Que o Jay foi muito massa. E assim, o que me espantou, cara, no Olímpia, que eu achava assim, que era um negócio gigantesco. Tipo assim, um negócio que, nossa, velho, tipo... Cara, a feira do Olímpia não dá nem metade do Arnold. Não, mas era. Era? Depois do Covid diminuiu. O Boaz comentou que após o Covid, ele até se impressionou, né? Eu fui em 23, 2012, 2014. Aí quando a gente foi 2023? 23. De novo, assim, diminuiu Não, mas 80%. eu fiquei impressionado, cara. Eu falei, cara... Parece que diminuiu a feira e aumentou o número de atletas, né? O campeonato aumentou. Aí, mas a assim, feira diminuiu uma coisa muito. que me chamou muito a atenção, cara. O americano, ele não é emocionado igual o brasileiro, cara. Tipo, mano... E sabe o que eu reparei também que mudou? Antes tinha muitas marcas de suplementos envolvidas com atletas e patrocinando atletas. Hoje você não vê que tinha naquela época Muscotec, BSN. O que tinha muita Gaspari. marca que a gente não conhece, muito influenciador ao invés de atleta, que a gente sempre Não conversa tinha nenhuma que tá dessas mudando. marcas. E atletas de peso mesmo autografando lá. Não tinha. Tinha o não URSS. tinha na feira. O URSS, o Coleman deu uma mas voltinha assim, de cadeira. E assim, o Phil Heath, Não ele tinha. não tava numa marca patrocinando de suplemento. Ele tava num stand de reposição hormonal. E ele tava no stand de reposição hormonal. Ele não tava na Muscotec, na Evogen. O Thor Bjornsson lá, o The Mountain, né? Os caras, eles, tipo, parece que não as marcas que de 5, 10 anos atrás, que é dessa época, do Jay, do Coleman, Era uma renovada, né? parece que elas se afastaram do fisiculturismo. Mas e aí, Mas eu quero é o que saber. tá acontecendo aqui, né? E aí eu queria saber, você acabou reduzindo ou saindo dessa parte da promoção de eventos Sim. e entrou numa parte que a gente sofre ainda mais, né? Que é montar o nosso time de atletas, né? Aí o que eu pensei, né, cara? Eu falei, daí, né, resumidamente, né? Eu falei, cara, vou sair, cara. Eu falei, vou parar até... Na época eu tava começando a conversar com o Lucas, a gente já tava fazendo alguns trabalhos. Pouquíssimos trabalhos, eu nem falei nada. Errado. Na verdade, eu nem falei nada pra ele, né? Eu ia falar depois no final do ano, que eu ia parar, mas assim, daí eu falei, cara, pra mim não vale a pena, né? E nisso, cara, eu e minha noiva, a gente não tem filho ainda, então assim, nós temos uma vida que a gente consegue aproveitar ainda, né? Apesar de eu estar velho, né? Mas, e daí, cara, eu falei, não, pô, vou aproveitar, né? Vou pegar no que vem, vamos viajar, vamos fazer, né, o que a gente sempre quis fazer, porque realmente os últimos 3 anos, e desde que ela começou a se relacionar comigo, ela sempre foi muito parceira. O fisiculturismo, ele é suga muito da egoísta, gente, né? ele é egoísta pro atleta, pro coach, pro nutri, ele te suga demais, né? Então assim, e nisso, falei, cara, não vou mais patrocinar, né? Não vou mais me envolver. Até os atletas que eu tinha, assim, que eu tava ali, às vezes, dando um pitaco na preparação, eu falei, procura um coach mesmo, tal, vai, né? Segue seu rumo, porque eu não vou mais, né? E aí eu fui agraciado no final do ano, né? Através das amizades que eu fiz dentro do esporte, né? O Braulio Comaneci, né? Que é o comentarista oficial da Muscle Contest, me convidou para ir para Adaptogen com ele. Né, que aí me deu um ânimo. Daí eu cheguei pro Lucas, né? A gente falou, não, vamos começar um trabalho mesmo, né? Pra poder crescer. Né, que daí de patrocinador acabamos virando patrocinado, né? E daí... Né, assim, e não só isso, né? Aí você também sai de um papel e você entra num papel de protagonista. Isso é muito legal, né? Porque você começa a ter um protagonismo ali, de ter... porque agora... Participação mesmo, participar, né? Porque o incentivador, o patrocinador... ele é essencial para qualquer evento, mas agora daí você vai para a parte de trazer esses atletas sob também a sua responsabilidade. E aí foi o que me, assim, fez eu continuar, né? Aí quando, né, o Braulio informou ali, falou, não, pô, né,
quero que você seja o médico da Adaptogen, nós não temos, né? E quero você para produzir conteúdo, né? O atleta que quiser, né? Se você estiver disposto também a acompanhar, para fazer o trabalho junto também, né? Quero que você fique à disposição, e eu me coloquei à disposição. E aí montou, hoje o time que está sob responsabilidade do doutor é pequenininho, né? É mais de 10 profissionais, eu acho. Não, aí, né, com o trabalho que a gente anda fazendo, né, nós estamos com um time com uma muito equipe forte, muito né? boa, com um time conseguimos muito mostrar? Conseguimos mostrar um pouco dos atletas que estão sob cuidado do doutor? Eu acredito que a maioria esteja com nós três, né? A maioria, Mas tem com o Hélio, né? Que entrou agora tem o profissional. Hélio, a Naná, que é o Women's Physique. Women's. Uma biquíni também. Tem uma biquíni também, que é a Alexandra, que tá com o Rai. Profissional. Que é profissional. Ela era uma promessa, né? A Alexandra, ela é incrível. Ela iniciou um trabalho com o Panaim uns 2 anos atrás e, assim, conseguiu a vaga no Olímpia em 2023, mas por questão de visto não conseguiu ir. E esse ano nós estamos pleiteando, né, para que ela vá para Colômbia para tentar a vaga agora essa vaga. Para 25. O último campeonato que ela subiu teve um probleminha ali e tal, que até eu tive que finalizar ela, acho que por isso que ela subiu mal. Não sei mais, né? Cada um com a sua especialidade. É verdade. É igual Mas o probleminha ele pegou de véspera, né? Pegou de véspera, né? Assim, ela me ligou, ela falou, doutor, o que eu faço? Eu falei, ferrou, né? É engenheiro da então, pronta, assim, né? Você não consegue mais mudar o projeto. Foi uma situação assim que eu, até por isso, né? Eu, assim, cara, conhecimento técnico é uma coisa, você ter na prática é outra. É o que eu sempre falo, a prática né? clínica. Então, assim, saber finalização eu sei, sabe? Mas, cara, você pode saber o Lucas tem um olho, química. O Lucas tem um olho e um feeling muito maior que o meu, e tipo assim, eu falo, gente, ó, cara, o cara, pra mim, é o melhor coach que tem, cara. Mas foi uma situação ali que... Foi uma situação qualquer pessoa que pegasse um trampo ali, que a pessoa, eu sei o que eu tô fazendo, mas eu não sei o que o Boas tá fazendo, que ele tá planejando. Então, pra eu mudar aquilo ali de um dia... E assim, ela subia no sábado, foi na sexta que aconteceu. Muito Então, assim, cara... Muito E o psicológico, né? Foi do Instagram... Foi feio. Correria ali. Foi feio. Acabou ali assim, mesmo. Você tem aí boas fotinhas? Vamos dar uma olhada aí. A gente tá com mais de 10 atletas aí, né? Eu acho que tá. Mais de 10 atletas. De que bastante gente doutor. Todos com alto nível de competitividade. E é bacana ressaltar que ele teve uma influência positiva na maioria. A maioria de jogou alguma coisa, a tireoide tá desregulada, algum remédio pra cabeça, alguma coisa assim. Esse aí é o Johnny, né? O Johnny já bateu na trave pra vaga, é um cara que tá sempre incomodando os atletas de altíssimo nível, e ele vem, né, depois desse off pra brigar. Bem arredondado, né? Muito arredondado. O Johnny, ele tem dificuldade financeira, como a maioria dos atletas. O Lucas teve que reduzir a comida dele por questões ele tá comendo só ovo, de não conseguir bater os macros. Ele mandou a foto não batendo o macro e com utilização de esteroides precária. E eu não sabia o que estava acontecendo, porque tá maior nas fotos. Ele cresceu sem comer, cara. Então é aquela genética. Ele já foi top 2, já foi top 3, já foi top 4, né? Então já bateu forte na... O físico dele bem bom. Muito bom, né? Sem investimento. Sem investimento. Sem condições tá nesse nível. Ele, tem muito potencial. Subiu um pouquinho o carbo já. Olha o tamanho, olha o arredondamento. Ele não perde condição. Condicionamento ali absurdo. Arredondamento com corte bonito. E ele tá fibrando. E assim, ó, ele treina muito bonitinho, né? Treina bem, não pesado, mas assim, muita técnica. E aparentemente não tem ponto fraco. Né? Não tem. Tanto que... Claro que sempre tem um pontinho outro ali pra melhorar, de simetria e tal, mas físico muito... Completo, né? Completo. Então, o Johnny, esse é o Alan. O Alan também, a gente tá trazendo ele no off, muito legal, né? Quantos quilos foi adicionado? Ele tava com 100, ele começou com 80, né? Foi pra 100. Não, e ele assim, cara, você vê que mesmo no offzão, você vê que ele ainda... Mas, cara, o braço melhorou demais, e 20 quilos, Boas. 20 quilos adicionado, porque nunca fez um off. É muito legal quando você pega um atleta que nunca fez um off, porque você vai falar assim, agora você vai entender o que é um calendário de atleta profissional. Porque o atleta não tira férias se ele é profissional, né? Sim. Uma foto do Johnny de costas veio pra cá. Até de costas é bom, né? Muito bom. O Luiz tá fibrando ainda de leve. Muito bom. Né? E a barriga do tríceps, tudo redondinho. Ele tá incrível. Nós temos o Renan sobe amanhã, tá acabando de leve. Muito legal. Nosso Golden Boy.
É o Everson. Everson. E volta lá no Renan Boy rapidinho. O bacana é que o Renan tá realmente outra pessoa. Vocês vão ver nos vídeos, vão ver. Ele tá muito diferente disso aí. Baixou 5 quilos. Ele tá com 77,5 e ele tá com 43. Eu postei 8 porque o Renan falou 8, mas o Lucas considera que ele baixou 5 quilos. Ele considerou. Ele tava com 45 rebotado. Eu considero da depressão aí, 83 aí, pra 77,5 hoje carbando. Não subiu o peso. 6 quilos, então. Eu falei 8 quilos pra dar um impacto no Instagram, né? Com certeza. Aí esse daqui é o Everson. O Everson é incrível, cara. O outro que tá no off absurdo também. Pesado. Muito bem. Deixa eu colocar ele. Ele dobrou de tamanho. E cabeça boa, treinando bem. Não, e assim, a cintura do Everson é uma coisa assim. Primeira foto que o Lucas me mandou, cara, eu falei, cara. E não é só a cintura, são as duas cinturas, né? É a cintura do quadril e a cintura escapular. É muito larga e outra é muito fina. E o braço dele que não preenchia, a gente mais uma vez conseguiu incrementar o braço dele de um jeito que você. Deu duplo de frente, duplo de costas, você Arrumou não consegue muito, né? dizer que é um ponto fraco mais. E até aquela. A hiperdordose, Não, ele tinha uma compensação por um lado, ali, assim. mas Tinha que ajeitar na pose, né? Melhorou demais. Bastante mesmo. Ficou bem legal. A gente tá bem orgulhoso. Trabalha o braço. E assim, denso, né? Denso. Sim. Ó. Você fez preparação, acho. Essa foi a preparação do Olímpia. Olímpia, né? Não, foi atual. Não tem como ser porque ele não. Desculpa, não tem como ser porque ele não tava com esse braço. Foi atual. Ele não tava com esse braço. Aí. Foi agora recente. Sim, é recente, ele tá com 120 quilos aí. Eu me espantei. Seco, Eu falei, não. Isso é o off dele, galera. Falar da parte médica do Everson, cara. O Everson, acho que a primeira consulta com ele e é um cara que não dá trabalho, velho. Não dá trabalho? Não tem alteração? O Everson nada. Na verdade, o trabalho que ele dá é que ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho. Ele não dá trabalho, ele não te responde, mas ele tá fazendo trampo igual um robô. Né? Isso é muito legal. Assim, ele é um robô. Cara que me surpreendeu, muito. Assim, que eu tinha visto ele lá no Olímpia, né? Mas ele é um atleta, assim, que tem um lastro aí que vai dar trabalho pra galera. Muito. Não, a gente tá bem confiante. Esses 3 atletas que a gente mostrou ali, nós colocamos em off... pra revolucionar. Você é meu filho. Né? Pra revolucionar. E aí tem o trabalho com o Emerson, que é aí o nosso atleta na Men's Physique Pro, né? E você tem uma história legal com ele aí, né, doutor? O Emerson, nós começamos a fazer um trabalho exatamente há 1 ano. Quando ele pegou o Pro, nós já começamos a fazer um trabalho e... De lá pra cá, assim, foram bastante emoções, né, assim, ele foi pra Brasília, ficou no top 2, depois, né, ele desanimou bastante, foi pra Curitiba, pegou a vaga no Olímpia lá. Tava lá. E depois fomos pro Olímpia, né, na época ali tivemos uma troca de coach meio em cima da hora, no Olímpia... Cara, assim, o cara nunca viajou pra fora, é um cara que eu admiro muito pela força de vontade que ele tem, o Emerson, porque ele pegou ali e foi sozinho, sabe? Eu fui, acho que uns 5 dias depois, né, e, cara, não sabe falar inglês direito, chegou lá... Se virou. Foi pra trabalhar, não precisou de babá, entendeu? Né? E na época, assim, né, que ele foi pra um outro coach, que não foi o que pegou a vaga... não foi um trabalho assim muito encaixado, né? Eu acho que faltou um pouquinho ali de atenção e não mostrou assim, mostrou um físico muito bom no Olímpia. Sim. Mas que assim, com trabalho amador, né? Que nem a gente sempre fala, né, Lucas? Eu acho que depois que o Emerson foi muito mal no Fitpira, né, hoje eu sou responsável até pelo gerenciamento da carreira do Emerson. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu falo... Gestor de carreira, né? Isso eu falo que é uma coisa muito boa para atleta, né? Porque muitas vezes o atleta ele não tem cabeça para pensar no que ele vai fazer, né? Fora da preparação em si, que é treino, dieta, tudo. Então hoje eu gerencio a carreira dele e na época eu falei, cara, ó, seguinte, tem um coach que... Se tem um coach que eu gosto, é o Lucas. Né? Não é porque é amigo meu, mas é porque é um cara que eu vejo o trabalho dele, eu vejo o empenho que ele tem com os atletas, que foi o que faltou para você. Né? Então, eu quero que você trabalhe com ele.
Ah, mas eu falei, não, pode ficar tranquilo que os BO resolvem. E aí fui lá, conversei com o coach Taco, ele falou, não vai mais trabalhar com você não, um abraço. E aí a gente foi pro Lucas. E de lá pra cá, assim, cara, Tá muito o encaixado trabalho físico, né, que a gente vem fazendo com ele tá muito bom. Roubou também, viu? Passei treino ali, perguntou uma vez. É. E só É o que eu falo, cara, o atleta ele é executor. Ele não tem que... Assim, é feio a gente falar que não tem que pensar, mas assim... Não ter que pensar é bom. Ele não tem que bom. contestar. Ele não tem que contestar. Não, mas ele não ter que pensar é bom. É tão gostoso você Então. ter um trilho a ser seguido. Porque se você tem que tomar muita decisão, você perde Mas energia. é que tá, às né? vezes tem atleta que o cara ele quer questionar, ele quer... Sim. Ah, não, Sugerir demais. sugerir, entendeu? Então assim, Tá, eu falo... você já que viu o um atleta bom? A minha pergunta pra vocês, tá? Algum atleta bom ficar contestando? Bom. Boas. Lucas. Eu sempre falo que se o atleta confia no coach, ele não contesta. Mas você já viu um atleta bom? Tô perguntando. Não, porque normalmente quando o atleta é bom, o coach também é bom, né? Não, Boas, eu tô fazendo uma pergunta para falar para aquele atleta que quer se meter. Os meus melhores atletas, a única coisa que Eles eles só falam obedecem. é: sim, senhor. Mas é. Obrigado. Eu vou fazer. São os melhores, né, Lucas? São. Sim. O cara que quer conversar com você e sugerir. Eu falo que no momento em que você... Não era o momento de construção. A gente faz um brainstorm e aí passou daquele momento, a gente faz reunião com os atletas, né? O que você acha de eu fazer isso, atleta? Eu acho legal. No meu outro treinador eu não gostava. E outra, encaixa. tipo, a rotina, tudo. Sim. Então, Passou dali, ali acabou o brainstorm. Execução. A dúvida que o atleta tem que ter, né, que ele pode vir a ter, é de como executar. Por quê? Dúvida de por que ele tem que fazer aquilo? Não cabe a ele naquele momento. Ele não tá fazendo uma mentoria com você. Você não tem que dar aula e ensinar o que você está fazendo. Ele só tem que fazer. Eu tenho esse sentimento que os meus melhores atletas são os melhores executores. E digo, galera, melhores atletas, executores, tô falando de profissional de educação física, tô falando de nutricionista, tô falando de coach. Não é um cara sem formação, é pessoas letradas, instruídas, e ainda assim, o meu atleta, vários desses são treinadores, ele não pergunta o porquê eu fiz aquilo, porque ele não quer saber. Ele pode, às vezes, muito melhor falar, por que você faz? É porque eu achei interessante, funcionou tão bem. É diferente do que contestar. Então a gente não tá falando de maneira nenhuma aqui um pensamento preconceituoso, né? De que o atleta ele é burro e ele não... Não! É que o atleta inteligente, ele confia no teu trabalho. O cara que fica na dúvida, ele é, mas será? Por que fazer isso? Né? Vai ser mais difícil. É uma pergunta contestando. Isso. Né? E os melhores atletas são os melhores executores, cara. Na verdade, a pessoa contestar, opinar, pra gente que tem uma experiência muito grande, só atrapalha. Porque nada é 100% certo. Se você faz dar errado, entendeu? Então atrapalha você de trabalhar. É verdade. Olha, doutor Sérgio, vou ser sincero, esse episódio foi bem mais rico em informação do que eu imaginava, porque a gente tratou de vários temas, trabalhando tanto a tua clínica, muito interessante a parte dos hormônios, a experiência que você trouxe, essa parte com atletas que eu também não conhecia, né? A gente tem um trabalho recente, então não conhecia um pouco dessa tua história, e eu fiquei, nossa, eu aprendi muito aqui, né? Muitas informações bem legais, queria te agradecer de coração mesmo, porque o Dr. Sérgio estava preocupado em falar, puxa, será que eu posso falar todos os assuntos abertamente, né? E a gente falou, não, aqui a gente não vai fazer nenhuma prescrição, nenhuma orientação. E o Sérgio, ele respondeu as nossas inquirições, né? Foi aqui um momento de a gente tirar nossas dúvidas com um dos nossos especialistas. Então eu queria agradecer você aí, muito obrigado pela tua participação e por ter respondido as nossas dúvidas. Muito obrigado mesmo, Sérgio. Obrigado, doutor. E, doutor, a gente sempre, uma praxe nosso aqui do podcast, a gente gosta de oferecer algum sorteio de algum serviço, algum trabalho, alguma coisa que o convidado tenha pro nosso ouvinte, pro nosso público, né? A gente... Não sei se o Léo chegou a comentar com você, de sugerir... Comentei pra ele que eu sei que ele tá ganhando muito dinheiro, ele tem que abrir a mão. Ele tem que abrir a mão. Então você tem... Ele tá na Adaptogen, ele vai ter que abrir a mão aqui pra fazer um sorteio. Cara, o que eu posso oferecer, porque já que nós vamos atingir um público que não é da minha cidade, né?
Acho que uma consultoria de 6 meses aí. O quê? Olha. É, ué. Vai da parte... atenção de Rapaz, banda, top demais. Aí Galera, consultoria com o Dr. Sérgio, trabalhando com atleta nível Olímpia, e não só isso, experiência com entusiasta, experiência com emagrecimento, todos os públicos aqui vão ganhar Então, ó, vocês sabem já como é que funciona o nosso sorteio, né? Depois de postado o vídeo, as primeiras 24 horas, quem comentar dentro dessas 24 horas, não importa o número de comentários, você vai estar participando dentro do sorteio. Deu as 24 horas, a gente vai sortear um número e esse número vai ser o ganhador dessa consultoria de 6 meses com o Dr. Sérgio. A gente pode participar? Pode, né? Porque... Posso comentar que eu quero também. Ele tá aqui, Léo, mas tipo assim, a gente tava andando na academia, o menino tava com o joelho... Teve uma lesão ali, que teve um derrame articular. Aí eu falei, doutor Sérgio, fala aqui com ele, não sei o que. E o Sérgio fala do derrame de tratamentos que já fez. Eu falei, caralho, mano, o bicho realmente ele tem um conhecimento muito amplo. Sim. Não é só da parte de hormônio, né? Isso é ruim, porque significa que eu já passei por muita coisa, né? Que a gente tá ficando bom, velho, bom né? pro paciente. É igual aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, né? Que sabe responder tudo que passou, né? Porque passou por tudo. Sou eu com as lesões. Léo, como é que você sabe tanto sobre lesão? Porque eu tenho todas. Pessoal, então, muito obrigado. Encerrando aqui esse episódio, que foi muito agregador para todos nós aqui nessa bancada. Eu imagino que tenha sido para vocês também. Então, não se esqueçam de seguir o canal, né, se inscrever, comentar, concorrendo aí, valendo uma assessoria, vamos chamar assim, né? Assessoria com o Dr. Sérgio Gomes. E vamos para cima, galera. Encaminha para os amigos e vamos para a próxima. Valeu? Obrigado, Sérgio. Valeu, pessoal. Valeu.